Sejam bem-vindos ao Pod Com Ela. Eu sou Maria Antônia e gostaria de convidar a vocês a nos seguir nas nossas redes sociais e se inscreverem em nosso canal no YouTube para não perder nenhuma entrevista. Hoje, no nosso podcast, iremos receber duas mulheres muito inspiradoras e especiais. São irmãs e vieram da cidade de Botucatu para compartilhar um pouco mais sobre suas experiências. Sejam bem-vindas, Ingrid e Daiane. Obrigada. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Gente, elas são de Botucatu. Elas vieram até aqui para compartilhar a história delas com vocês. E vão trazer tantos ensinamentos. Então, eu convido você a ficar até o final desse podcast com a gente. Muito obrigada, meninas. É um prazer, meu amor, um prazer estar aqui com você. Que alegria, que privilégio para nós, né, Ingrid? Com certeza, gente. Me sinto honrada. Ela falando que estava feliz de receber a gente. Eu que estou me sentindo honrada de estar aqui podendo compartilhar dessa menina tão querida, Maria Antônia, né? Que a gente viu ali nas redes sociais. E aí, eu conheço a mãe dela há muito tempo, já vi. E é um prazer, viu, Maria? Muito obrigada por nos convidar para estar aqui, tá bom? Obrigada a vocês. Ai, tô muito feliz. Então, vamos começar. Quem é a Ingrid e quem é a Daiane? Eu falo que eu sou a Ingrid, ela é o resto. O todo Gente do céu, isso aí é uma história, meu pai. Todo mundo confunde, porque nós somos muito próximas, né? Uhum. Mas eu sou a Ingrid, eu tenho 33 anos e eu sou a mais velha, por isso me respeitem. Eu sou a Daiane, como eu disse. Tenho 32 anos, nós somos 11 meses de diferença só, Maria, acredita? Nossa, É. que 11 interessante. meses Acho de que é por isso que o diferença. povo se confunde, né? É, exatamente. Nossa, quem é Ingrid e quem é Daiane, né? Por isso muito... E por vocês terem a idade quase próxima, Uhum. até dá pra falar que às vezes é gêmeos, viu? Aí a Aham. gente queria muito É. ser gente. Quando éramos pequenas, inclusive, a gente se vestia igual. Uhum. E como a gente começou o Ministério do Louvor, mas antes disso já a gente já se vestia Na igual. infância já, Na né, infância, Dai? aham. É, já gostava. Sempre fomos muito unidas. Acho que a comunicação maior nossa não é nem aparência. Eu acho que é a nossa comunhão, sabe? É. A nossa comunhão é tão forte que isso nos torna parecidas. Eu acho que é mais do que aparência. Exatamente. Com certeza. É. Gente, que delícia. Então vocês se vestiam iguais, assim, o estilo de vocês era iguais. Iguais, Muito, sempre. tipo, até uns 10, 12 anos, Uhum. era cor e modelo igual. Idênticas, Cor é. e modelo, era igual gêmeas mesmo. Daí confundia mais ainda o povo, né? Aí depois a gente falou, não, nós estamos ficando adolescentes, não dá mais pra ficar. Parzinho Aí de o que a vaso, gente tá muito fazia? parzinho de vaso. Modelo igual e cor diferente, lembra, É, Naya? é. E aí... Gente, que incrível. Ah, eu amo isso. É. Mas aí minha irmã não gosta, então não tem como. Mas também é uma idade muito grande de diferença, já tem uma né? distância maior, né? Então, mas Isso. vocês estão coladinhos. Próximas, super Então, próximas. 11 meses, então. 11 meses 11 de meses. Eu diferença. tinha 2 meses, né? Minha mãe engravidou da Daiane. É. Então é muito próximo mesmo. Ah, que interessante, né, gente? E como que vocês foram criadas? O âmbito familiar de vocês, como que é? Poxa vida, olha, Maria, isso vai bem profundo assim, porque eu costumo dizer que Deus é o Deus dos improváveis mesmo, né? A nossa criação foi uma criação muito simples, da forma mais simples possível. Sim. Meus pais começaram, na verdade, muito cedo. Minha mãe engravidou namorando, né? Então, ela tinha 15 anos de idade quando engravidou da Ingrid. E estava com 3 meses de namoro com meu pai. Então, assim, foi algo inesperado, Sim. mas agendado pelo céu, né? E ela, com 17, ela me teve. Então, dos 15 aos 17, ela praticamente ficou grávida, né? Durante ficou de gestante 15 a só. 17, gestante. E somos em 4 irmãos, né? Aham. Então tem a Ingrid mais velha, eu, depois vem meu irmão, depois de 2 anos de diferença, que tem hoje 30, e tem uma irmã temporã, que é a Angel, que hoje tem Ela tá fazendo 20 anos amanhã. 20 anos Não, sexta-feira. depois de amanhã, exatamente. 20 anos. Então, somos 4, mas assim, vivemos em contextos diferentes pela situação, né? Então, o início de tudo, minha mãe é muito simples e muito nova, e gerando 2 crianças, e aí na turbulência do relacionamento, engravida do meu irmão novamente, a Índia já nasceu num berço cristão, já nasceu em outro contexto, assim. Ai, que legal. Então, é a Ingrid e a Daiane, como é o nome do seu irmão? Jonathan. Jonathan? É. E E a Angel. Angel. Olha que nome Isso. bonito e diferente. Ai, foi eu que escolhi. Por ser irmã Angel mais velha, Vitória. né, Ingrid? Falei, vai chamar Angel Vitória. Então, seus pais toparam. Falaram, então tá Toparam, porque na verdade, assim, né, toda a nossa história é um milagre muito grande, né? Aham.
A Daiane tá falando que Deus, ele realmente, ele chama improváveis, porque de uma família muito humilde, muito simples, né? Minha mãe veio do Paraná, meu pai de Minas Gerais, os dois se encontraram em Botucatu, e eu falo que a gente não acredita em coincidência, mas em cristocidência, né? Então, Deus une os seus propósitos, né? Com certeza. E fez a minha mãe e meu pai se conhecerem, foi muito difícil dentro das limitações deles financeiras, emocionais, de estrutura familiar que não tinha, mas Deus, ele construiu uma história linda, né? Partindo de um coração quebrantado, eu falo assim, por isso que Deus, ele usa e constrói histórias em pessoas improváveis, né? Porque ali é o lugar propício para a manifestação da glória de Deus. E foi o que Deus fez na nossa família. Então, eu sou um milagre, né? A Daiane, o Joe e a Angel. A gente estava vivendo um momento, assim, de ministério e da família também. É um momento de ser moldada pelo Senhor. Principalmente a minha mãe, né? Que vinha com muitas questões emocionais dentro da história dela, familiar. Ela sofreu muito nessa questão de rejeição. Sim. Então, ela tinha uma carência muito grande que ela estava sendo tratada pelo Senhor nessa fase, né? E minha mãe estava passando por muitas enfermidades. Ela desenvolveu síndrome do pânico, ela ficou obesa, tudo de enfermidade, assim, que por conta de tudo que ela viveu. E Deus falou para ela que a cura dela viria através de mais um filho. Sim. E ela ficou desesperada. Ela falou, Senhor, né, eu já tenho 3 filhos, eu não preciso de mais um filho, eu preciso da minha cura, né? E Deus trabalha na contramão, Maria Antônia, né? Ah, eu preciso de água, Deus não vai te dar água, mas ele vai te colocar ao lado de um poço. Sim. Né? E vai falar, pode pegar. E pega o tanto que você quiser, que você aguentar carregar, porque eu tenho pra te dar. E foi assim que Deus fez com a minha mãe. Ela precisando de uma cura, Deus querendo dar um filho. E quando a minha mãe aceitou essa vontade de Deus, ela, pelos médicos, ela jamais poderia gerar. Inclusive, estava marcado para ela tirar o mioma, né, Daia? Estava agendado já para ela fazer uma cirurgia. Sim. E ela descobriu que estava grávida de 2 meses. Ela ficou desesperada, mas Deus assumiu o controle, porque quando ele fala, ele se responsabiliza. Sim. E então minha mãe gerou a Angel e realmente a gestação da minha mãe foi uma cura. Ela, ao invés de engordar, pra você ter ideia, ela emagreceu. Era pra ganhar peso, ela perdeu 12 quilos, porque ela estava enferma e ela foi desinchando, né, Dani? Deus foi curando ela conforme a barriga ia crescendo. A gente viu isso, né? A gente visualizou a mão de Deus mesmo, assim, limpando a pele dela e tudo que Deus estava tratando, na verdade, porque ela carregava cicatrizes que levaram ela para muita vaidade. Sabe? E quando ela estava distante do Senhor. Porque o testemunho é longo, a gente vai contando em partes, assim, para você entender, né? Mas dentro desse momento da Angel, a minha mãe estava vivendo um tempo muito difícil emocionalmente por conta da vaidade dela. Então, ela expressava toda a dor dela, né? Cuidando desse externo, né? Era toda ela era intocável, assim, linda, né? Uma mulher linda e jovem, mas assim, ao extremo de vaidade. E aquele extremo era um extremo de dor. Sim. Que ela expressava através disso. E o Senhor foi fazendo um reverso, né? Reconstruindo ela novamente. Então, essa gestação, a gente viu a mão de Deus fazendo assim. Tipo, a barriga crescia e a pele limpava. A barriga crescia e ela emagrecia. E ela vivendo aquele milagre. Então, a Angel se chama, na verdade, né, se chama Angel porque é o anjo da vitória. Porque eu enxerguei realmente que foi um anjo que o Senhor trouxe, com um tempo de uma vitória, algo novo, sabe? Uma vitória muito grande, na verdade. Foi uma vitória muito grande para nossa família e, em especial, para nossa mãe. Porque foi uma mudança de Deus de dentro para fora, né, Dai? Eu falo assim, Maria Antônia, que o filho, ele é a oportunidade de cura na nossa vida. Porque no filho a gente expressa tudo que a gente tem, seja bom ou ruim, a gente sempre vai enfatizar isso no filho. E como Deus trabalhou na nossa história através... Porque Deus faz isso. Se a gente for olhar pela nossa capacidade de restauração ou de enxergar psicologicamente a cura de um coração, de uma vida, dificilmente a gente vai ter organização para resolver tudo. Mas Deus une histórias improváveis para que um seja benefício para outro, até mesmo aquilo que é ruim aos nossos olhos, né? Toda a dor que a minha mãe carregava, que talvez de alguma forma ela expressava nos filhos, Deus ia nos moldando através disso e curando ela. Então esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Isso é maravilhoso. Tá aí a história da Angel Vitória, entendeu? Que foi eu que escolhi. Mas que nome bonito, viu? Ai, obrigada. Diferente e com um significado
Maravilhoso, é verdade. E hoje em dia, vocês moram em Botucatu, né? Então, sempre moraram. Ou mudaram de cidade? Mudamos. Nós somos nascidas em Botucatu. Uhum. Todo mundo lá é botucatuense. Só o pai e a mãe que não, né? É. Mas todos os filhos botucatuenses amam a minha cidade. Mas o Senhor nos levou, sim, um tempo a morar em São Carlos. Uma cidade maravilhosa também, um povo muito querido. Onde nós ficamos lá por permissão do Senhor por 2 anos. Né? E foi um presente de Deus para nós também. Um tempo de cuidado de Deus, onde a gente estava passando por um momento também desafiador para nós, né, Dai? Um momento muito difícil. E o Senhor nos levou para cuidar de nós e nos presentear, porque foi quando nasceu o nosso CD pessoalmente. Foi um presente, literalmente, do céu para nós. Foi gravado lá na Samar Records, né, Dai? E um tempo muito Uma equipe precioso. maravilhosa que fez um trabalho incrível. E como a Ingrid estava dizendo, foi um tempo de cuidado, porque foi um deserto financeiro que a gente estava vivendo muito grande. E aí, no deserto financeiro, as providências mais lindas que a gente viveu foi nesse deserto. Verdade. Então, foi um tempo maravilhoso. É no deserto que Deus faz brotar água da rocha, né? Ele fez brotar água da rocha lindamente. Foi. E foi um tempo muito maravilhoso. Mas foram 2 anos, né, Dai? Aí nós voltamos para Botucatu. Depois eu morei 3 anos em Bernardino de Campos. Foi quando eu conheci sua mãe. Sim. Olha. Quando Mas ela só, se né, casou, Dai? né? Quando eu me casei, eu vim morar em Bernardino, que é aqui pertinho, né? Eu morei em Bernardino 3 Me anos. abandonou Abandonei. lá, tá? Fiquei lá sozinha em Botucatu. Como que você pôde fazer isso com ela? Amiga, eu vou te falar, o coração ficou dividido. Meu Deus. Meu Deus. Só que ela tinha acabado de tirar a carta e sido presenteada pelo Senhor com um carro. Deus E a disse que ia me dar um filha? presente, né? Na época, o Senhor falou comigo. A gente crê muito em profecia, né? Porque a nossa vida foi movida muito assim. Deus usando pessoas, né? Para nos falar muitas coisas. E o Senhor disse para mim que ia me dar um presente. E eu me lembro que a gente pensou assim, nossa, poxa, eu preciso tanto de um carro. Eu pensei, né? Porque minha irmã longe de mim. E como que a gente vai cumprir as agendas? Eu numa cidade ali em outra e outra. Como que eu vou ver ela? Porque a gente é tão grudada, tão unida. Que quando ela casou, parecia que, meu Deus, tinha arrancado um pedaço de mim, né? E aí o Senhor disse para mim, eu vou te dar um carro. Mas você precisa primeiro ter fé para tirar a tua carta. Como é que eu vou te dar um carro se não tem carta? Né? Forte isso. Então, é forte isso. Isso é Tem incrível gente que porque quer carro, mas não tira a carta, gente. Vai é sobre a tirar carta. capacidade, né? Coisas que a gente, às vezes, tudo joga na mão de Deus e a nossa parte é nossa. A gente precisa entender que tem partes que a gente cumpre nesse propósito e tem partes que é sobrenatural de Deus. E aí eu lembro que eu tirei a carta. Quando eu tirei a carta, Deus me deu o carro, aí eu conseguia visitar ela. Afundou essa estrada de Botucatu para Bernardino aí. Tem uns buracos aí, viu, gente? Que a culpa é da Dai. Verdade, é mesmo. Incrível, que história linda, gente. Amém. Então aí você morou 3 anos Morei 3 anos. em Bernardino de Campos. Foi. Aham. Depois Você voltamos ficou pra em Botucatu. Botucatu. Fiquei em Botucatu. E aí ficou indo e voltando. Indo e voltando. Toda Aí eu semana, tinha amiga, que- toda semana. o povo tinha que me aturar lá em Bernardino, que eu ficava lá. É claro que eu tinha que ter um pouco de semancol também, né, Senhor? Porque ela estava recém-casada, então eu ia, ficava uns dias E e voltava voltava. para minha cidade. Só que a gente sempre teve agenda, né? Então, se a Daia não vinha, eu que ia pra Botucatu. Que a gente sempre viajou, Até né? que acabou que Deus ouviu minha oração e trouxe ela de vez, É, né? aí nós fomos pra Botucatu de novo, né, Ai, que velho? bom. Mas é Estamos assim lá. mesmo, juntou, né? Juntou. Separou um pouquinho. A gente é separado, mas Deus fortalece mais É. ainda a união, né? É verdade. É verdade, é verdade. mesmo. E vocês trabalham com o que hoje? Então, na verdade, hoje nós temos... Ai, Maria Antônia, são tantas São histórias, tantas tantas coisas. coisas. Por onde começar, gente? Ó, vamos começar. Trabalho, né? O Senhor nos deu um chamado desde que a gente era criança. Para resumir para você, Maria Antônia, do nosso testemunho, nós não nascemos em um berço evangélico. Nós nascemos em um lar não cristão, né? Minha mãe era muito nova, porém minha mãe tinha aceitado Jesus lá no Paraná, se afastou da igreja. O Senhor, através do nascimento da Ingrid, que nasceu muito enferma, Sim. Deus, eu tô contando o testemunho para você entender hoje, acho que Não, existe tranquilo. um projeto de propósito. Deus. Propósito, né? Exatamente, existe uma diferença entre trabalho e vocação, Sim. né? Eu falo que você tem um trabalho, mas você tem que descobrir qual é a sua vocação. E você se sente mais completo quando você está dentro desta vocação, né? Então, só para dizer sobre isso, minha mãe, então,
tinha se afastado do Senhor, e aí ela engravidou da Ingrid, né? Nesse tempo que ela não esperava, a Ingrid nasceu muito enferma. Nessa enfermidade foi onde o Senhor se encontrou com a minha mãe, né? Que a minha mãe ali dentro do hospital. Vamos já entrar no testemunho? Já pode entrar? Então já vou pode entrar. Então, você pode. vai me ajudando aí. Ainda bem. Ai. Então, ela tinha se afastado e aí engravidou da Ingrid. Quando a Ingrid nasceu muito enferma, a Ingrid ficou direto na UTI. Né? Nasceu, já ficou na Unesp, que é a Faculdade de Medicina lá em Botucatu. E ela ficou internada lá, entre a vida e a morte, por 2 meses. E a minha mãe ia lá sempre para cuidar, amamentar, enfim, né? Isso. E aí um dia o doutor chamou minha mãe e disse, olha, Eliane, a Ingrid não reage aos tratamentos, a Ingrid tem hidrocefalia, ela pegou uma bactéria, um vírus no intestino, ela tinha, na época tinha uma bactéria que estava, né? Como fosse uma virose, né? Um vírus, Tava pegando exatamente. as crianças na época. E como ela era recém-nascida e acho que uma saúde frágil, ela debilitou demais. E ela ficou ali naquela situação e o doutor falou para ela, e ela não tem chance, expectativa de vida. Ela não vai sair daqui viva, eu tô te deixando claro isso, porque hoje ela tá viva, né, pelos aparelhos, e aí a gente precisa saber o que você quer fazer como mãe. Minha mãe com 15 anos, pensa, né? Ouvi isso. E a minha mãe disse que ela saiu daquele hospital muito triste, chorando, não conhecia ninguém em Botucatu, tinha recém-chego em Botucatu, né? E sozinha, meu pai ia trabalhar na fazenda, ficava longe dela, e ela pegou um ônibus e veio para a cidade, né? Porque a Unesp fica em Rubião, e ela veio para a cidade e disse que saiu andando na rua chorando e falando com Deus, Senhor, olha a situação que eu tô, e ele falando com o Senhor 15 anos. E ela fala que ela viu uma igreja, que na época era a Igreja Assembleia de Deus Madureira. Ela entrou, a igrejinha pequena de madeira. Até hoje, né? É até hoje, no mesmo lugar. Só era de tábua, né? Bem simples. E aí, estava tendo um congresso do Círculo de Oração. A minha mãe não sabia, mas ela entrou dentro daquela igreja. Foi naquele desespero, né? Na angústia, o Senhor encontrou ela naquela dor. E ela entrou dentro da igreja e sentou no último banco. Aí ela disse que quando ela entrou, o pastor que estava ministrando, que era de fora, parou de pregar na mesma hora. E foi até ela, tomado pelo poder de Deus, assim. E Deus tomou esse homem e ele dizia para ela, moça, o Senhor manda dizer que aquela que está na UTI, que o homem disse que vai morrer, não vai morrer. Porque grande obra que eu tenho na vida dela, junto com essa que está no seu ventre, que ainda é uma semente. Minha mãe não sabia que estava grávida de mim, nem tampouco que era uma menina. Né? E o Senhor usou. E por que eu acho lindo isso, Maria Antônia? Porque hoje nós conhecemos os irmãos que estavam nesse dia, inclusive uma irmã que é a nossa mãe, né, que anda com a gente em oração, a irmã Penha, uma senhora, uma mulher de Deus, né, em Botucatu, que é a nossa companheira de oração, de monte, enfim. E essa mulher estava este dia. E depois o Senhor nos apresentou a esses irmãos e eles confirmaram este dia, porque esse dia marcou muito, né? Esse congresso, esse dia lá na igreja. A glória de Deus tomou muito, assim, a igreja foi algo lindo. E o Senhor tomou esse homem e disse, faça um voto comigo hoje e verás que eu sou Deus na sua vida. E naquele dia minha mãe renovou a aliança com Deus, que ela havia quebrado, né? Porque ela tinha aceitado Jesus lá no Paraná, mas ficou por pouco tempo na igreja e logo saiu. E ali ela reatou a aliança com Deus e disse, Senhor, se eu chegar na UTI amanhã e minha filha estiver se mexendo, eu vou tirar ela de lá. E aí ela disse que ela fez aquela aliança com o Senhor, aquela glória de Deus. Quando ela chegou no outro dia cedo para amamentar a Ingrid, próxima madrugada, a Ingrid estava se mexendo o pezinho. E a minha mãe atirou ela dos aparelhos, foi uma loucura no hospital. Teve os médicos que assinar termo de responsabilidade. Foi um alvoroço. Chamar o meu pai, que ela tinha 15 anos, pensa a sua idade. Ela era de menor, né? Então, ela assim, era menor. Aí foi toda uma burocracia, mas enfim, ela assinou todos os termos de responsabilidade. O médico falou, não vai aguentar chegar na esquina da tua casa. Ela não vai suportar. Mas Deus se responsabiliza, exatamente, né? Pela aliança, principalmente. Deus é um Deus de aliança, eu né? creio. Quando ela fez isso, Deus restabeleceu minha saúde. Assim, as pessoas que olhavam achavam que era a Daiane que tinha nascido, não acreditavam que era eu, né? Porque Deus é um Deus maravilhoso, né? Ele não falha naquilo que ele se compromete, quando nós nos comprometemos com ele. Sim. E Deus fez. Só que assim, a minha mãe, depois disso, ela se distanciou novamente, né, dos caminhos do Senhor, só que ela havia feito um voto, e aí um voto, uma aliança, é traçado por Deus, né? Sim. Deus, ele não abre mão, né, daquilo que a gente se compromete com ele. Porque com o homem a gente falha, mas Deus não.
Com Deus não. Exatamente. E aí o tempo passou, teve a minha irmã, teve o meu irmão, né? E aí o que aconteceu? O tempo passou, minha irmã, minha mãe se distanciou dos caminhos do Senhor, só que ali houve uma legalidade, coisas terríveis começaram a acontecer, né? Como problemas no relacionamento do meu pai e da minha mãe, essa questão emocional da minha mãe, essa questão de toda a história dela que ela carregava, as dores, as mágoas. E aí o inimigo, ele acha brecha, ele entra para realmente fazer uma destruição. Só que Deus, ele também, ele tem o plano dele que é perfeito e foi um tempo onde Deus sempre foi avisando minha mãe, Cercando ela, né? cercando ela no Eu falo que nascimento. quem é afastado é como um boi marcado, né? Quando É. você entrega a vida para Jesus, o Senhor te marca, Sim. né? Então, independente do que aconteça na sua vida, você pode até pular a cerca, né? Da propriedade do céu, mas você é marcado pelo Senhor. E Deus cercou a minha mãe, mesmo assim, para o propósito que ele tinha. Uma aliança não se quebra, com Sim. Deus não. E aí quando a Daiane fez 8 anos, eu 9, Sim. uma agência de modelos estava na nossa cidade à procura de novos talentos. Uhum. E a minha mãe inscreveu eu e a Daiane, e assim, em mais de 80 moças que estavam inscritas, só passou eu, a Daiane e mais uma menina. Olha. Foi um processo seletivo, foram alguns dias, teve desfile e tal. E com tudo isso, no momento que minha mãe estava vivendo, ela começou a formar os planos dela, né? Que era a gente passar, ia embora para São Paulo, e ela ia se separar do meu pai, porque não dava mais para viver da forma que ela estava vivendo. Só que alinhado aos planos dela, existiam os planos de Deus. E um dia eu Com voltando da certeza. escola, com 9 anos de idade, a minha mãe estava em casa, eu cheguei, comecei a passar mal, fiquei cega. Do nada. Fui almoçar, cheguei da escola, deixei a mochila, fui almoçar, fiquei cega. Comecei a gritar, socorro, mãe, socorro, mãe. Fui parar no hospital da Misericórdia, na nossa cidade, né? E ali começou um grande processo de tratar de Deus. Porque ela havia feito um voto com o Senhor. E Deus avisou ela antes. Deus disse, se você não voltar, né? Eu vou tocar naquilo que você mais ama para que você entenda. Porque, na verdade, tem gente que fala, mas Deus é ruim, então Deus é mau. Não. Não é que Deus é mau, Deus é justo. E mais do que isso, é como um pai e uma mãe. Você impede o seu filho de comer doce agora, por quê? Porque você sabe que isso vai prejudicar a vida dele amanhã. Então Deus é assim, Deus ele poda aqui, porque por coisas maiores que ele tem para revelar lá na frente. Então eu senti como se fosse uma poda mesmo de Deus ali nesse momento. E foram 7 dias na UTI. Eu tive um edema cerebral, trombose na veia da nuca, os rins pararam de funcionar, eu não comia mais. Eu cheguei a pesar 19 quilos com 9 anos de idade, era pele e osso. Até hoje eu encontro enfermeiros que cuidaram de mim nesse processo na UTI, que eu me lembro de quando eles davam banho de leito, ela chorar, porque imagina se dar banho numa criança que estava nesse estado. Sim. E Deus falando com a minha mãe, que queria que ela renovasse o voto, que ela renovasse o voto. E ela, com dureza de coração, do 6º para o 7º dia, uma irmã conseguiu entrar a orar por mim. E Deus mostrou para ela que ia me recolher por rebeldia do coração da minha mãe. Naquela madrugada eu tive uma parada. Os médicos tentaram me reanimar e não conseguiram. E quando os médicos, a medicina, não tinha mais jeito, não podia fazer mais nada, foi quando Deus entrou em ação. Minha mãe se humilhou, entrou no banheiro da UTI e ali ela renovou o voto com o Senhor. E quando ela fez isso, Deus ele veio e me curou. Primeiro ele me devolveu a vida, porque eu já estava morta, né? Os médicos tentaram me reanimar e não conseguiam mais. Ou seja, fugiu do controle humano e entrou no controle do céu, né? Naquele momento, Deus ele me curou instantaneamente do edema, da trombose, os rins, e eu fiquei assim, milagrosamente, mais 2 dias no hospital e fui embora para minha casa. Eu fui diagnosticada com lúpus sistêmico. Para quem não conhece, não tem cura o lúpus, né? Ele tem tratamento pro resto da vida, né? E eu fui diagnosticada com lúpus sistêmico. Mas ali, né, eu já aceitei porque Deus já havia feito um grande milagre. E ali, o Senhor selou a nossa família como uma família missionária. Quando você perguntou de trabalho, qual é o nosso trabalho, na verdade, eu vivo a minha vocação. Eu trabalho para Cristo, né? E esse processo é um processo de 25 anos. Quando já se fazem 25 anos isso. Depois desse milagre que Deus fez na minha vida, foi quando Deus trouxe a minha família para perto do Senhor. Trouxe um ministério
né, para Restaurou meus nós, pais, né? restaurou o casamento dos meus pais, restaurou minha casa, um lugar que só tinha briga. A Daiane com 6 anos tinha depressão, não falava direito, porque era muita briga, muita desavença dentro de casa. Sabe aquela família que onde vai fala, nossa, como vocês são uma família linda, a gente ouvia isso. Mas só Deus sabia o que a gente vivia dentro de casa. Detalhe, eu acho que hoje existem muitos quadros como esse, né? Então, é importante a gente contar esse testemunho da nossa vida, enfatizando para aqueles que estão nos assistindo hoje o poder de Deus nisso. Por quê? Hoje nós estamos vendo muitos quadros de famílias vivendo essa destruição, principalmente de relacionamento, enfermidade, seja lá o que for, não importa o problema. E a gente busca os recursos que estão diante de nós, né? As possibilidades estão diante de nós. Mas, Maria Antônia, o que que acontece? As pessoas deixam por último recorrer a Deus. Enquanto a verdade é que o único que pode fazer transformação, mudança de caráter, mudança completa é o Senhor. É o Senhor. Como Jesus que encontrou aquele jovem rico, né? E naquele diálogo com ele diz para aquele jovem, sabe o que você faz para ter a vida eterna? Pega tudo que você tem e doa. E aquele homem não foi capaz disso sozinho. Porque nós temos dificuldade de deixar aquilo que nos afasta de Deus. Sozinhos a gente não consegue. Aquele moço naquele dia virou as costas para Jesus e foi embora. E Jesus olha para os discípulos e fala, olha, é mais fácil entrar uma agulha, Um camelo né, passar. um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É impossível aos homens. Mas Jesus disse para os discípulos, mas tudo é possível para Deus. Para Deus, nada é impossível. Por isso nós estamos aqui hoje como testemunho de alguém improvável, que não tinha uma estrutura familiar, que não tinha uma estrutura psicológica ou uma formação acadêmica que pudesse nos posicionar para que a gente trouxesse algo de Deus ou vivesse o que a gente vive hoje. Nada favoreceu e não nos favorece. Eu falo para Ingrid, toda vez que a gente se dispõe em fazer alguma coisa, seja para nós, pessoal, ou para algo no reino de Deus, as coisas não nos favorecem. E isto independe quando você está na mão de Deus. Deus nunca dependeu das suas condições para que aconteça algo na sua vida. Ele só conta com uma coisa: disponibilidade, disposição, vontade. Se houver desejo em você viver os planos de Deus, se houver desejo completo, sabe aquele desejo genuíno, aquela sede de alma, de restauração para tua família, para tua casa. Se você sabe do que Deus tem com você, você que está me assistindo agora, se você entende que o Senhor tem um plano para tua vida, mas você não tem força. Você sozinho não consegue, realmente é impossível se você olhar para você mesmo, ou para aquilo que te cerca, para o ambiente que você vive. E hoje o que o Senhor quer dizer a você, a nós que estamos aqui, é nos lembrar todos os dias de que é Ele quem faz. Que nós, sem Ele, não somos nada, mas na mão dele somos tudo que precisamos ser, no tempo que temos que ser. Deus entrou na minha casa e restaurou a minha família, nos devolveu a alegria de viver, porque nós encontramos, Maria Antônia, tudo aquilo que nos faltava quando nós decidimos viver completamente aquilo que Deus tinha para nós. E cumprir, né, com essa vocação, né, Daia? Isso. Porque realmente... A gente até tentou nosso trabalho, entrar no trabalho, né, já Ingrid? a gente tentou estudar e não deu para estudar. Porque a gente viajava muito, né? Quando eu falo não deu para estudar, é assim, eu sempre amei estudo. Eu ganhava diploma de melhor aluna. Quando eu tive que abrir mão disso pela obra de Deus, porque a gente viveu um tempo missionário. Sabe, de ir para aldeia indígena, de entrar em presídio, de atravessar rio de canoa, para atravessar e ir para a ilha pregar. Foi um tempo missionário, então nós tivemos que abrir mão daquilo que a gente queria, como a gente faz até hoje, né, Dada? Para viver o precioso de Deus. Então, qual é o meu trabalho? Qual é a minha vocação? É ir para onde Deus quer que eu vá. É fazer o que Deus quer que eu faça. Exatamente. E é estar onde Deus quer que eu esteja. Esse é o meu trabalho. E Deus tem cuidado de nós de maneira sobrenatural. E eu creio que vai continuar cuidando, porque quem abre porta, quem fecha porta, é o Senhor, né? E assim, nós abrimos mão. E depois eu terminei o estudo, a Daiane ainda não conseguiu. Mas depois eu tentei fazer faculdade, fiz 1 ano só de direito, parei. Para mim, o que realmente importa... não é o título que eu vou conquistar, ou a posição, ou louvado seja Deus se Deus tiver isso para mim.
né? Porque eu creio que existem propósitos específicos para pessoas específicas e glória a Deus por isso, né? Deus usa o empresário, como Deus usa também o funcionário, e cada um precisa entender o seu lugar. É isso. Então, Seu Maria Antônia, propósito, dentro do propósito que Deus tem para mim, eu quero tudo. Eu já entendi que não é para ser empresária, não sei não. Se for, ainda tá nos planos aí, entendeu? Mas eu estou à disposição do Senhor, eu e a Daiane, a nossa casa, a nossa família está à disposição do Senhor. Que lindo, gente. E é bonito de vocês falarem que vocês não têm um trabalho, vocês têm vocação. Isso. É muito importante isso, a gente saber o nosso lugar, onde Deus quer que a gente esteja, né? Então, é essencial a gente pedir pro Senhor para que Ele tire as coisas que nos afastem dele, né? Isso. E esse é o mais difícil. A gente, embora a gente tenha, por exemplo, a gente tem um hábito ali e que não agrada o coração do Senhor, é difícil a gente deixar aquilo, Muito. né? É custoso, né? Custa você, a sua disponibilidade, você tem que estar disponível para o Senhor, disponível para viver um novo, aquilo que Deus quer que você viva, Exatamente. né? E, nossa, me arrepiou aqui vocês contarem a história de vocês. Gente, Glória a Deus. Deus usou muito vocês, para quê? Para que Glória a vocês Deus. voltassem para o reino dele, né? Isso. Exatamente. E a gente, ninguém vem nesta vida sem um propósito, né? Exatamente. Todo mundo vem com um propósito. E que, embora seu propósito ainda não chegou, pode ter certeza que Deus está trabalhando Com e que uma hora certeza. chega. Eu acho Não que é de cara que a gente Não, encontra. Não, é um processo, maior- né? Um processo. E a maior processo revela pergunta o seu hoje é assim, propósito. qual é meu propósito, né? É. Acho que todo mundo tem essa pergunta de si, qual é meu propósito? E eu vou dar uma direção para você hoje, uma porta assim de Deus. O seu propósito está totalmente ligado às suas dores, os Exatamente. seus propósitos, né? Porque eu acredito que a gente vive vários, né? Não é um, são vários propósitos na nossa vida e fases diferentes que a gente. Então a gente fica esperando por algo extraordinário acontecer para que a gente viva este propósito? Não. É hoje, é o agora. Se for na sua casa, sabe a dor que você sente? Talvez para criar seus filhos, ali está seu propósito. É ali na dor onde Deus quer fazer você fluir naquela dor e diante dos frutos que você gerar. Naquela situação que tanto te machuca, ali será o seu propósito. Exatamente. Ali porque foi na dor que aconteceu na nossa família de enfermidade que mais Deus usou, por exemplo, a Ingrid hoje com cura. Você entendeu? Então, assim, onde ela foi curada, onde ela venceu no Senhor, foi ali que ela é usada hoje. É verdade. É ali onde você Porque sente o propósito, uma... ele revela, Daiane, a autoridade. Ele vai te Isso. dar propriedade. Eu falo daquilo que eu tenho propriedade. Exatamente. Então, se Deus usa o meu cunhado, que é um empresário, e ele é bem-sucedido, ele tem propriedade para falar dos obstáculos que ele enfrentou. Né? Se o Senhor me deu a cura do lúpus, gente, lúpus não tem cura. Eu fui diagnosticada, eu fui tratada como uma lúpica e Jesus me curou. Me curou de eu receber uma carta escrita a punho pelo meu médico, que é professor na faculdade da Unesp. Hoje ele está aposentado, super respeitado, Dr. Oswaldo Melo da Rocha. Querido, entendeu? E até ele compreender, entender e aceitar que ele estava vendo um grande milagre. Então eu tenho uma carta escrita a punho. Jesus fez esse milagre. Glória Então a ele Deus. me deu a propriedade, ele me deu a autoridade para falar desse milagre e também para declarar esse milagre, né, Dai? Exatamente. É isso. Né? E pode até parecer para todos que foi o pior momento, mas para Deus foi o melhor. Por quê? Porque ele tinha ali um propósito, ele tinha um milagre, né, para ser feito. E que, como você disse mesmo, se não vai no bem, vai por mal, digamos assim, então vai na dor, né? E aí foi aí Isso. onde ele atingiu a sua mãe, né, fazendo ela voltar pro reino, aí depois novamente ela se distanciou, e aí trouxe novamente isso, mas que agora, hoje em dia, Vale a pena. vale a pena. A dor de Deus A vale gente a olha pra pena. trás e ela não foi tão sofrida assim, porque Deus estava Deus estava agindo. cuidando. Eu creio. Exatamente isso, Maria Que Antônia. lindo, gente. E vocês têm filhos, não tem? Temos. Bastante. Bastante. Você tem quantos? Então, eu digo que são meus filhos porque gerei eles na fé, né? Então, eu não sou mãe biológica, mas sou mãe de adoção de coração. Então, eu tenho 5, né? 5 crianças que
que eu me coloquei à disposição do Senhor para zelar deles, para ensinar eles, conduzir eles na medida do possível, onde o Senhor me orienta, né? E eu falo que onde o Senhor me colocar, assim, para que eu seja a boca dele, né? Como mãe, eu digo, como alguém que traz um ensino da Sim. palavra, do louvor, do louvor a Instrução, Deus, né? instrução diante do Senhor. É isso que eu faço com eles. Mãe não é somente quem gera, né? Não, Sim, aquela que educa, que cuida, que dá amor, que ensina os princípios, né? É a Exatamente. parte mais difícil. É a essa. parte mais difícil. Depois que nasce, você vai entender que É é um mais difícil. desafio, é um desafio, mas assim, eu Mas falo é que eu cresço maravilhoso. mais, eles mudaram muito, Deus fez obras maravilhosas neles e através deles tem feito, eu tenho visto frutos lindos, né, que o Senhor tem feito através da minha casa, mas eu falo que eu fui mais transformada nisso do que eles mesmo. E como que foi como que foi esse chamado? Que você falou que foi Deus que te chamou pra isso. Foi. Como que foi? Na verdade, Maria Antônia, é aquilo que eu disse para você, o nosso propósito é totalmente ligado, né, às nossas dores. Então, assim, as pessoas reclamam muito das tribulações, né, das situações adversas que cercam ela. Mas nós temos duas opções diante das situações, né? Quando eu conheci meu esposo, ele já tinha os 4, né? E eu era muito jovem, não tinha conhecimento algum sobre a situação, ou como gerar um filho, ou como criar um filho. Mas eu acredito muito que tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão é porque ele Tem nossa vê na capacidade, gente. né? Não, nem digo capacidade, porque eu não era capaz, mas ele vê uma oportunidade da gente fluir, de nós mesmos gerar algo Desenvolver. novo naquilo, desenvolver algo novo naquilo. Então, eu falo que cada uma dessas crianças que Deus colocou no meu caminho foi um leque que Deus me abriu, uma visão diferente sobre mim e sobre o mundo e sobre a forma que ele queria tratar as pessoas. Não é sobre mim, não é sobre eles, é sobre o Senhor, é sobre o que o céu tem para revelar. Propósito, né? Então foi difícil, foi desafiador, não foi fácil, como não é. Mas eu acredito que tudo nas mãos do Senhor, até o pior barro que você olha e fala assim, isso aqui tem tudo para dar uma desgraça, isso aqui tem tudo para dar errado. Nas mãos de Deus é só uma pedra bruta que precisa ser trabalhada, né? Então, seja o desafio que você estiver, como foi e é um desafio para mim, gerar integridade, gerar referência no coração dessas crianças, porque uns dos que chegaram para mim, os adotivos principalmente, quem tem filhos adotivos pode me falar, pode entender o que eu estou dizendo com mais propriedade. O filho adotivo, ele exige 10 vezes mais do que um filho gerado, né? Então, há uma carência, há uma história, há uma geração, há uma lembrança de heranças no coração dessa criança que dificilmente sozinho, nem mesmo com psicólogo, você consegue reverter ou resgatar. Exatamente. Então, eu creio no impossível, no Deus do impossível, o Deus Sim. que me colocou num beco sem saída. Numa situação que eu olhei e falei, pai, e agora? Vou mostrar que é ele que é a saída, né, Vou Dai? puxar meus cabelos, eu vou morrer, não sei o que. Que é isso aqui, Senhor? O Senhor me É. colocou numa situação que eu não tenho domínio algum. Apesar, aliás, eu poderia entrar em colapso mental, eu acho, por tantas histórias, por tantas coisas e tantas situações que me cercaram naquele momento. Mas foi onde eu descobri um caminho. Deus te deu força, né? Há um caminho. Um caminho que é o segredo de Verdade. tudo. De tudo, Maria Antônia, estou falando isso aqui debaixo do temor do Senhor e eu sinto a graça de Deus aqui para falar isso agora. O caminho, o segredo de tudo não está na chave do coaching, não está na chave do desbloqueio, não está na chave do... Está no Senhor. Nele nós somos tudo o que precisamos. A oração. Nele verdade. nós temos tudo, a oração. Eu não sabia o que fazer, eu orava. Eu não sabia como falar, eu orava. E ali, quando eu orava, eu senti o Espírito Santo. O Espírito Santo me deu cada revelação, Maria Antônia. Ali no meu secreto com o Senhor, eu chamo de, quem ainda não assistiu, Quarto de Guerra. Minha dica para você assistir aí, Filme se você ainda não assistiu. sensacional. É um filme, assim, de uma forma simplificada, para eu expressar. É um filme que retrata onde você deve recorrer. Até como, mesmo, e como. É. Até mesmo em situações que você acha ter o controle e no meio do caminho você fala, não, Fugiu. melhor abandonar isso aqui não dá nada, é melhor abandonar. E Deus não tem nada com covarde. Deus não tem nada com quem abandona.
Deus não quer que você abandone a situação que te aflige. Deus não quer que você deixe neste emprego que está te causando alguma aflição. Deus não quer que você abandone tua família porque está difícil o convívio com teu marido. Deus não quer que você abandone, seja o que for que está diante de você que está difícil. Deus quer que você seja direcionado por Ele, posicionado por Ele. E eu posso dizer, uma mulher posicionada é uma geração posicionada. E não tem outra coisa a não ser o Senhor, o secreto, o quarto, onde você dobra o teu joelho, o Senhor te orienta. E em tudo Deus que você faz, precisa. hein? Todas essas crianças, tudo chamando ela de mãe. Qualquer hora eu vou trazer a minha galera. É pra uma você tropa, é uma contar o tropa, testemunho. gente. Mas é lindo É ver lindo. Deus Glória a moldando Deus. as pedras brutas. É. É lindo ver. Por isso Principalmente que essa, eu, a por mais isso essa bruta. questão assim da disponibilidade, né, Dai? Eu achava que eu era, eu sou tão boazinha. Ai, eu sou tão Foi descobrir que você abençoada. precisava Tô ser passando por lapidada tanta também. coisa, Senhor, mas sou tão abençoada para passar por tudo isso. Olha, o Senhor me traz um monte de problema. Eu mereço isso? Eu descobri que eu era a pedra mais bruta que precisava mais ser trabalhada. Era eu. Estou aqui. A pedra bruta sendo trabalhada pelo Senhor. Venceu, né? Todos esses obstáculos, né? No Senhor, eu creio. 5 filhos. 5 filhos. Sim. Aí eu vim pra completar a van com mais 2. Que agora só dá pra andar de van. Cunhado que eu diga. Arrumou uma van. Literalmente. Eu tenho duas meninas, 2 milagres, 2 presentes maravilhosos que o Senhor me deu. Como eu disse, né? Uma história de lupus. Quem tem lupus não pode gerar filhos, só mediante um tratamento muito longo. Quem sabe você consiga gerar. Mas o Deus que faz e faz perfeito, o Deus que começa e termina, o Deus que trata no secreto, mas expõe para todos o seu milagre. Foi assim que ele fez na minha vida. E como Deus expôs o milagre? Será que ela foi curada mesmo? Gente, não tomo medicação nenhuma, a não ser um anticoncepcional, porque senão eu acho que eu tinha tido mais. Não, e eu descobri que estava grávida de 2 meses da Ana Laura. Já estava grávida de 2 meses. Foi um milagre. Não foi plano meu, mas plano do céu. Sim. Da Ana Beatriz, que são diferença de 4 anos. Eu falei com o Senhor, Senhor, se for para vir, eu vou ficar 1 mês sem medicação. E nesse mês eu fiquei grávida. Então, presente do céu para mim. Então ela não é fértil, ela é super fértil. Esse é o milagre. Quando Deus faz milagre, é um negócio sobrenatural, É eu verdade. creio. Eu tenho 2 milagres, 2 presentes, 2 preciosos ali. Então, ao todo, são 8. Na 8 verdade, 7 crianças. Sete, isso. São 5 5, dela, 7. mais 2 minhas. 2, mais a família. Dá pra lotar essa van, Dá ainda pra tá lotar faltando a van. lugar. A gente Falta tá pensando lugar. até no micro-ônibus. Micro-ônibus. Pra carregar essa galera. É verdade. Não dá pra carregar todo mundo. Quando a gente vai louvar, vai junto o povo, né? Então, uma benção. Que legal, gente. É muito importante e, como você disse, Deus é do impossível. Né? Então, assim, o impossível, o improvável, aquilo que, você até tinha comentado que não tinha mais jeito de resgatar a sua vida. Não. Para os médicos, para a Isso. medicina, mas para Deus, Não existe né? impossível, né? Não existe. Então, ele quer colocar o ponto final, ele coloca, mas e tá tudo certo. E agora, se ele não quer pôr, olha, não há medicina que fale o que aconteceu, não é mesmo? Não, é só Exatamente. mesmo o milagre do Senhor, né? Muito importante isso. Por isso que chama milagre, né? Sim. Se tivesse uma explicação, não seria milagre, né? É. Mas é milagre. Ai, gente. E vocês também cantam um pouco, né? Então, esse é uma das coisas que o Senhor nos deu de presente no caminho. Exatamente. Foi o céu que nos deu. A gente Foi. louva nesses 25 anos. A gente anda contando testemunho, né? Como você viu. Mas também adorando ao Senhor. Graças a Deus por isso. Então, assim, quais os valores de tudo isso que vocês viveram? E ainda vão ver muitas bênçãos também Amém. mais pra frente. Os ensinamentos que vocês levam pra vida de vocês. O que, assim... Quer falar? Fala você que depois eu vou. Tem bastante coisa. Tem muita coisa. Nós vamos diminuir, porque se deixar a gente fala. Se deixar a gente falar muito, mas assim, gente, o princípio de todas as coisas, a obediência a Deus. A obediência. Eu entendo que a minha vida inteira, Maria Antônia, eu só ganhei quando eu obedeci a Deus. Só ganhei, eu não perdi nada. Embora diante dos meus olhos parecia perca, sabe? Parecia perda, né? Parecia perda, mas foi só ganho. Sim. Quando a gente decide obedecer a Deus, a gente entende que é muito menos de nós. Sim.
para ter muito mais de Deus. Quando eu abro mão de mim, quando eu abro mão de ter um nome, de ter um título, de ter algo que seja meu, Deus, ele me surpreende, entendeu? Por quê? Porque o nome que eu carrego, porque o que eu levo é tão precioso que cargo nenhum me daria o valor, o amor que eu tenho por aquilo que eu faço. Está entendendo? Mas isso só foi possível na minha vida e eu acredito que é possível na vida de qualquer um. Não é porque sou eu, não é porque é a Daiane, não é porque é a nossa família, mas está disponível para todos. É a obediência a Deus. Quem abre mão de si, quem abre mão da sua razão para viver a razão de Deus e os princípios do Senhor, só tem a ganhar. Isso eu levo para mim, isso eu ensino para as minhas filhas, eu tento passar todos os dias obedecer a Deus. É muito mais do que eu olhar para minhas filhas na criação, ali no meu dia a dia, e falar assim, faz isso, porque isso que você tá fazendo tá errado. Não. Eu busco, sempre que eu vou corrigir elas, dizer assim, filha, não faz isso, porque isso entristece tanto o Senhor. Porque quando a gente entende, Maria Antônia, que a gente precisa agradar a Deus, amar a Deus e obedecer a Deus, tudo vai dar certo. Exato. Você vai se dar bem com todo mundo. Mesmo você vai dando errado. Mesmo dando errado, vai dar certo. Você vai se dar bem com seu pai, com a sua mãe, no seu trabalho, porque você ama Deus. Você obedece ao Senhor, você guarda os princípios dele. Então, eu acho que o que é mais precioso, que eu tenho para dizer para vocês aqui, sabe? De tudo que você vive, de tudo que você busca, sabe? Se for necessário você abrir mão de tudo isso para buscar ao Senhor e obedecer ao Senhor, faça sem medo. Com certeza. É Então, isso. a obediência, né? A obediência. A Deus, esse amor. Porque, querendo ou não, você tendo amor a Deus, você quer que tudo que você faça seja Para agradar. para agradar o Senhor, Quem né? ama obedece, né? Exatamente. Não é? E é assim, na verdade, completando, né? Isso que a Ingrid disse, eu acredito que a gente não está falando de algo aqui que a gente ouviu falar, né? Mas algo de que a gente experimenta, algo que faz parte da nossa vida. Quando você se submete a isso, e talvez quem está nos assistindo agora pode falar, mas eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa íntegra. E quando, na verdade, nós não somos bons, né? Jesus um dia se encontrou com este mesmo homem que eu estou falando, que é o jovem rico, e ele fala, bom mestre. E Jesus o repreende falando, eu não sou bom, meu pai. Então, Jesus não quis esse título, na verdade, para mostrar, não foi que ele não quis dizer que ele não era bom, né? Na verdade, ele estava falando com aquele homem que se achava bom. Como ele cumpria os mandamentos, como ele era um homem perfeito, né? Porque Jesus falou assim para ele, sobre entrar no reino do céu, você tem que cumprir mandamento, honrar pai e mãe. Ele falou, tudo isso eu faço. Então, ele já se achava bom o suficiente. E, na verdade, Maria Antônia, a gente nunca vai ser bom. Sempre nós teremos algo a ser melhorado. Inclusive, quando a gente acha que a gente é bom, a gente já está errando, porque a gente está orgulhoso. Né? Então, sempre algo que precisa ser achegado em nós. E aí, Daiane, o que eu faço quando eu não consigo ser totalmente obediente? Aí entra a parte que Jesus olhou para ele e disse onde ele deveria consertar, e ele falou, isso aqui não toca, que isso aqui é impossível. Isso aqui eu não vou abrir mão. Então, sempre chega um ponto da nossa vida que a gente fala assim, Jesus, o Senhor pode ir até aqui, mas daqui para frente o Senhor não toca, porque isso aqui eu não vou abrir mão pelo Senhor. E aí é onde entra Jesus, é onde entra a graça, a misericórdia que nos abraça todos os dias. Por que tudo está na vontade de Deus? Tudo está em você buscar o Senhor. Porque eu estou falando do princípio, eu estou falando do início, eu estou falando do seu centro, do centro de tudo, de onde tudo começou. Para a gente saber para onde a gente vai, quem nós somos, a gente precisa saber de onde nós viemos, tá? E nós viemos dele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando a gente entender isso, esse princípio de não existe perfeição, ainda que eu tente ser bom, não vou conseguir suprir tudo, vou me sentir decepcionado ou vou decepcionar as pessoas que estão ao meu redor, eu preciso entender assim, eu preciso de Deus. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus. E Deus não é falar que tem, não é carregar um título ou uma cruz no pescoço e falar assim, eu tenho Deus no meu coração, eu sou uma pessoa boa, eu procuro ser justo. Não.
Ninguém é justo, todos nós precisamos da misericórdia, precisamos estar submetidos ao Senhor, ouvindo a palavra dele, meditando na palavra dele, entregando nossa vida a ele e permitindo que ele faça Com tudo o que ele tem que certeza. fazer, né? Gente, que incrível! É verdade, Deus, a gente nunca vai ser ótimo. A gente não, e outra, a gente não precisa ser ótimo, perfeito naquilo que a gente faz. Mas o que a gente pode fazer? Buscar melhoras. Isso. Sempre estar melhorando ali, caminhando para o certo, para melhorar algo. Mas o melhor, eu sou perfeita, isso aqui, não existe. Não. É algo que a gente não consegue alcançar e tá tudo bem. A gente vive melhorando cada dia mais e pronto, acabou, não é mesmo? É verdade. Então, assim, a obediência a Deus, a você servir ao Senhor é muito importante, Com certeza. né? E eu achei muito bonita essa resposta de vocês. Glória a Obrigada, Deus. Maria Antônia. Glória a Deus. Temos uma pergunta aqui que eu acho que até já sei a resposta de vocês, mas eu quero ouvir porque nós somos amigos conversar com vocês. Que papo que tá sendo gostoso. A fé move tudo ao seu redor? Move. Principalmente a gente, né? Na verdade, ela nos move, né, Dai? Ela E nos faz mover. Porque partindo do movimento que a fé traz em mim, ela vai mover tudo à minha volta. Você sabe, Maria Antônia, através de que mim, né? é porque não é do falar, Uhum, é do ser. sim. E quem gera a fé, quem exerce a fé, quem busca a fé, quem alimenta a fé, é transformado. E você quer um mover maior do que a transformação de uma pessoa? Quando uma pessoa é transformada, todos à sua volta são. Direta ou indiretamente, porque alcança. A fé da minha mãe. A fé da minha mãe. De entrar em um hospital e arrancar a filha que estava com coisa na veia, que estava com oxigênio, ela arrancou com acesso, com tudo. Ela arrancou. Olha o que a fé dela foi capaz de gerar. Primeiro nela, essa atitude, essa força. E depois em nós. Sim. No meu pai, na minha casa, na nossa vida. A fé da minha mãe de se entregar mais uma vez. A fé que nós geramos como quando viemos para Jesus, de nos posicionar adorando ao Senhor, sem nunca ter cantado na vida, nem saber o que era nota, acorde, o que é isso, o que é tom, né? O que é primeira e segunda voz. Mas essa fé que nos moveu para um propósito, ela não só moveu a nossa vida, mas ela tem movido pessoas até hoje. Sim. Né? Então a fé move, sim. Move tudo. É isso, move. Eu falo que move a gente, né? A fé é o princípio. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Lógico. Mas como a palavra do Senhor diz, quando a gente busca essa fé, é isso. Não é a gente buscando pelas pessoas ou pelas coisas, é buscando em nós. E quando Deus completa essa obra em nós e vai completando, né? Durante o processo da nossa vida, certamente nós não seremos transformados, mas nós veremos uma grande transformação ao nosso redor. A fé é tudo. Sim. E vocês falaram que já foram para vários lugares com propósitos, né? De restaurar vidas, mudar vidas, né? E tem algum lugar em específico que vocês gostariam de retornar? Tem muitos. Tem. Inclusive para a Europa agora. Eu quero voltar esse ano ainda. Porque foi um tempo muito precioso, onde foi uma experiência maravilhosa para nós, né, Dai? Acho que a aldeia indígena também, a gente teve experiências muito, muito marcantes, assim, para nossa vida. É um lugar que eu queria retornar também. Na aldeia, é um dos lugares. Na aldeia foi uma experiência muito específica, de vários sentidos, né? Não só na questão espiritual. Cultural, a maneira de cultuar o Senhor também, porque lá fazia pouco tempo que tinha chega o nome de Jesus, então tava todo mundo naquele primeiro amor, né, Daia? Todo mundo querendo saber um pouco mais, ouvir mais, pediam pra gente cantar. O culto Aquela sede me impactou. Eu voltei pra minha casa repensando muitas coisas. Eu era jovem, quando nós fomos pra lá, nós éramos jovens, mas eu me lembro que a sede daquele povo, de ter recém conhecido o Senhor, a gente tinha culto de 4, 5 horas. Acabava o culto, eles iam na gente e falavam, canta um pouquinho mais. Não queria deixar a gente louva embora, um pouquinho mais, fala um pouquinho mais de Jesus. E aquilo ali me impactou de uma forma, assim, a gente tem tanto acesso hoje às coisas de Deus, sabe, Maria Antônia? A gente às vezes faz tão pouco caso, né, de ter um momento com o Senhor, de ouvir uma palavra. E talvez se um assunto for tão interessante,
para o nosso interesse, a gente para ouvir, a gente para dedicar. Mas ao Senhor a gente tem sido tão negligente, né? Eu falo sobre isso. E foi tão impactante a fé, a forma com que eles estavam vivendo o evangelho, que assim, é um lugar que eu queria voltar. Lá e acho que na Europa, que foi uma experiência também bem diferente. Acho que culturas, né? Quando a gente se depara com outra cultura, outro jeito, isso dá uma amplitude, assim, na mente, faz você... tanto assim, né, que é um propósito que nos move, que quando a gente foi para a Europa, a gente foi para ficar 15 dias e nós ficamos 2 meses. A gente louvou em tudo que é cidade de Portugal. Dia, tarde e noite. A gente cantava o dia inteiro. Até com os ciganos a gente cantou. No culto, né, com eles, e foi uma bênção. Então, assim, ver eles adorando, e aí eles têm a maneira deles de adorar, e a gente com a nossa maneira, isso somando, e aquela graça, sabe? Então, é algo maravilhoso. Une culturas diferentes num propósito só. Sabe o que é você ver uma pessoa de outra língua, mas no mesmo espírito que você? Isso aí não tem preço. Isso é lindo. Olha, é maravilhoso. Acho que vários lugares a gente queria mas dá pra fazer uma lista. Acho que todos os lugares que nós fomos, pode chamar de novo, que a gente vai também. Mas é muito bom, né? Compartilhar das experiências com o Senhor. Muito bom. Com certeza. É maravilhoso. E como, olha, deu pra sentir, sabe, assim, como que foi, porque essa junção, né, é muito importante, porque a gente vê que não importa onde as pessoas estiverem, se elas estão ligadas a Deus, a gente é um só. Exatamente. Né? Exatamente. E sabe por quê? Porque eu aprendi que nós não somos um corpo, que temos o espírito e temos uma alma. Somos um espírito que moramos num corpo e temos uma alma. Nós somos o espírito. E esse espírito não tem língua. Não tem inglês, não tem espanhol. Esse espírito não tem a cultura do país. Esse espírito é de Deus, veio de Deus e vai voltar, né? Então, assim, quando você está nesse propósito, você sente essa unidade, né? Que não depende da carne, ou da cor, ou da raça, ou da forma. É lindo de ver um povo diferente, unido no mesmo propósito. Isso acho que é tudo. Não tem dinheiro que pague, né? Não. Verdade. Você deu até uma risadinha em questão do inglês, espanhol. Não speak English. Fala a língua do céu. Apenas my name is Ingrid. Acabou. Gente do céu, que desafio. Não speak English. Até fui para os Estados Unidos esses dias, mês passado, né? Menina do céu, fiz mímica lá naquele lugar. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Mímica, sabe o que é você... Vou ensinar na Laura, Maria Antônia. Mas, é incrível, gente. Só, assim, tem gente que tem medo de ir para fora do país por conta da língua, né? E eu vou dizer para vocês, não tenha medo. Primeira coisa, que hoje existe Google. É tradutor, gente. Olha, gente, os professores de inglês que tapem os ouvidos, que agora não me É claro, gente, que eu preciso criar vergonha e fazer o inglês, lógico. Não, eu vou aprender. Não vou estudar. Eu vou para os Estados Unidos, vou ficar um tempo lá. Para aprender. E aí eu acho que, já entendeu? Porque a gente que é mais velho, assim, que nem a Maria Antônia, que é novinha. Dá pra você ir para uma sala de aula. Dá pra... Agora, gente, pensa eu numa sala de aula com TDAH. Vai prestar atenção na panela, vai ficar pensando na panela com de duas pressão. Filhas, tendo que cozinhar, ela vai passar, não vai dar, entendeu? Deus, prepara o visto, eu fico lá 6 meses e volto falando algumas coisas essenciais. Porque dizem que o melhor jeito de você aprender o inglês mesmo fluente do jeito deles é indo pra lá. Na vida, tudo, a faculdade, a maior faculdade é a prática. Não existe. Aí você fala assim, olha, eu vou entrar numa faculdade de fazer xícaras. Para eu saber fazer xícaras. Processo. Nada melhor do que você ir lá na fábrica, sentar com um cara que faz e você fazer junto com ele. Né? Então, assim, eu acho que a prática em tudo na vida, tá? A Bíblia, a teoria. Uma coisa é você saber a teoria de uma coisa, outra coisa é você viver, você praticar. Aí entra na alma, aí encalacra, aí é real. Mas a Maria Antônia tem cara de quem fala inglês, espanhol, francês. Fluente não. Eu falo assim, que eu falo, Deus, eu entendo tudo. Cadê a minha fluência? Porque o meu problema maior, eu consigo me desenvolver tudo. Sim. Só que eu preciso ter gente na mesma sintonia, sabe? Entendi. Que aí vai. Agora, quando é só eu que tenho que falar, eu começo a travar. Eu começo, né? Sei lá. Então, assim, também pretendo, né? Ir pra lá. Ir pra lá também. Vai, em nome de Jesus. É ótimo. Amém. Vai. Receba. Fazer um intercâmbio. Vai ficar lá uns 3 meses, 6 meses, minha filha. Sua mãe vai junto. Pra não chorar, né? Também precisa. E você ficou quantos dias lá?
Eu fiquei, não, esses dias agora que eu fui, eu fiquei duas Não. semanas, né? Ah, deu 10, 12 dias? Eu acho Por que é aí, isso, né? acho que é isso, Deu pra é. aprender um pouquinho? Não. Water. Acho que a Daiane é só água, One só water. Deus. É, só sabia dizer só água. Banheiro fazia mímica, Gente tudo, do tudo. céu, Então, assim, misericórdia. estranhei demais a comida, né? É muito diferente. É muito cultura, diferente, né? tudo. As pessoas são Cultura. diferentes. O calor das pessoas são diferentes. É tão A legal. Daiane queria abraçar todo mundo, gente. Mas eles não têm muito esse Não costume, tem, né? E a A Daiane mulher me abraçava ajudando lá no aeroporto, lá, fiquei tão feliz que ela me ajudou, porque as pessoas são tão assim, na delas, Sim. sabe? Que deu grudei, ela deu um beijo. Ai, obrigada, ela nem entendeu o que eu falei dela. Às vezes, Ela assustou. salvou. No avião, comecei a falar com a moça que estava do meu casal lado lá, um americano. casal americano. Eles nem entendiam o que eu estava falando, mas daí eu comecei a mostrar e falar e tal. Enfim, eles entenderam tudo. Deu tudo certo. Aham. Aí comecei a abraçar a moça, já falar de Jesus para ela. Então, gente, não existe limites, tá? Não tem. Tá? É que assim, a gente fica colocando um monte de muralhas, barreiras. É. Eu acho que se eu ficar só um mês, eu aprendi. 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 Se fosse sem celular e Google. Tirar o celular. Aí tem, você ia aprender. tem que ir na raça mesmo. É. E lá eles não são muito de toque físico, né? Não, Eles não gostam muito de abraço. Agora, nós brasileiros, eu acho que o Brasil, os brasileiros em si, são mesmo assim. O calor São. é muito importante, o calor humano, né? Isso. Então, assim, a gente abraça a nossa forma de expressar o amor, o carinho pela pessoa, né? O agradecer é abraçar, obrigada, né? Agora lá não, né? Não. Eu imagino a Ai, cara que dessa estranho. moça. E você sabe que o Senhor me moveu numa situação lá, eu me visualizei fazendo os cultos e ministrando. Eu creio, eu já quero Tá dizer vendo? aqui, Você já tá declarando. eu Daiane do falei. futuro, você vai olhar esse vídeo, você vai viver isso. Amém. Amém. Porque o Senhor Em nome me de fez Jesus. profetizar, sabe? Eu senti uma graça de Deus e eu profetizei, porque realmente eu fui num lugar que não tem, assim, a palavra de Deus, sabe? Meu Deus, eu fiquei impressionada, como não vi nada. Eu fiquei 15 dias lá, andei um monte, fui para vários lugares e não vi lá Viu, igreja? a igreja, gente falando de Deus, assim, eu vi um povo muito carente de Deus. E eu coloquei no meu coração, disse, Senhor, eu vou voltar para esse lugar Uhum. para fazer Tá o que o vendo? Senhor Vai me ter que chamou. voltar comigo, Vou porque ter que eu voltar canto com com ela ela, aí. então. É isso, Eu fui entendeu? passear, mas aí Difícil, né? tem que levar. É isso, Maria Antônia. Vai ter que voltar. Agora tem que levar ela comigo. Ou você faz o Ai, seguinte, ai. dizem que a gente, tudo que vai e volta, né? Ah lá, você É. viu? Ela mudou de cidade, ficou Ah longe lá, de você. ela quis descontar. Agora vai ser o tempo Ai, de descontar nela. foi. Né? Mas eu falo assim que a gente, é fácil a gente falar da nossa zona de conforto, né? A gente fala de onde a gente está, olha, não sei o que e tal. Mas quando você vai para outro lugar e você vê que a sua realidade não é a do outro, e até Exatamente. não só de sociedade em si, mas em questão de espírito mesmo, né? Sim. Muitas pessoas são frias em certos países, parece que, né, não tem aquela alegria que contagia. Exato. E é muito importante isso que você falou, e cremos, né, Sim. que vai dar tudo certo para que essas pessoas recebam mesmo o nome de Jesus, o nome de Deus, Sim. que elas sintam um amor dele por nós, né? Que são pessoas, querendo ou não, que são vazias, que falta certeza. algo para Falta preencher. A Né? sensação é essa, que falta algo, sabe? Sim, Falta um toque, um brilho, falta algo, falta Deus. falta Deus. Falta Deus. Que é tudo, né? Que é tudo. Que é tudo. Na nossa vida sem o Senhor. A nossa Não é essência, porque a gente tá falando aqui do brasileiro, mas assim, o Brasil é um país muito, muito voltado ao Senhor. Por mais que, né, a gente tenha algum público que esteja distante, mas assim, no geral, se fala muito do Senhor, grande se fala muito de maioria, né? Deus, muita igreja, muita porta Que aberta bom para isso. o evangelho. Então, Sim, isso nos torna melhores, tá? com certeza. Isso nos move a estar melhores. E aí, quando você vai em outro país e você vê pessoas que têm tudo assim de conhecimento, de estrutura, de tecnologia e etc., mas ainda falta algo, você fala, nossa, você vê como a presença de Deus ela é tudo mesmo? Que o homem pode conquistar tudo, ele pode ter a melhor tecnologia, os prédios mais lindos, a construção mais extraordinária, mas se ele não tem o Senhor, falta ali algo. Falta, e esse algo é o essencial. É o É essencial. a presença do Senhor, né? É lindo isso. Nossa, é incrível. Eu creio que Deus vai preparar a gente ir lá. Em Uma breve. caravana missionária em nome de Jesus. Verdade. Levar os filhos também. Daí tem que... Tem que fechar um avião. Um avião Um só pra Boeing só pra família. família. Essa família é grande, gente, mas tem muito amor envolvido também, É, né? Muito amor, Muito muito. amor, fé, Deus, né? Sim. E é o que é o essencial. Exatamente. E o futuro?
que vocês esperam? Espero viver nada mais do que tudo que Deus Nada sonhou pra mim. menos. Nada menos, né? Nada Nada menos do que tudo que Deus sonhou para nós. Oh, meu Deus, tá tão ligado na terra e ligado no céu. Ai, nada Menos do que tudo que o Senhor sonhou para nós. Não quero nem Se pensar for para no ir, que- não importa para onde, se é para Europa ou se é para aldeia indígena, se é para um presídio, se é, para não nossa importa. cidade. Né? Se é na nossa cidade, Mas se é eu na não nossa aceito igreja. viver nada, Nada menos menos. do que tudo que Deus sonhou para mim. É, isso aí. Nada menos. Por isso eu busco todos os dias isso. Esse futuro em Deus. Se a gente for olhar para nossa política, nosso futuro é incerto. Se a gente for olhar para nossa realidade, o nosso futuro é incerto. Se a gente for olhar para os nossos recursos, o nosso futuro dá medo, dá incertezas, dá insegurança. Pro clima, para tudo, A né? gente se Quantas sente coisas aflito, acontecem. ansioso, né? Ansioso pelo que pode vir, mas eu acredito muito que se a minha expectativa está no Senhor, pronto, eu vou viver nada menos do que tudo. Né? Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, que lindo. Agora, Ingrid. O que a menina Ingrid, pequenininha ali, passando por tudo que está passando, né? Que a gente Sim. tá falando, né? E o que você acha que ela falaria pra você agora, Ingrid agora? Uma mulher vitoriosa, uma mulher que recebeu um milagre, foi um milagre, é um milagre, Sim. né? O que você acha que ela falaria pra você? Que tudo valeu a pena. Tudo, absolutamente tudo o que eu vivi valeu a pena. Até hoje. Tudo que eu tenho vivido vale a pena. E Daiane? É isso. Tudo vale a pena e acho que o temor a Deus é o princípio de tudo. Eu acho que essa menina diria isso. Olha para o Senhor e acredita e vai. Que se Deus é por nós, todos serão contra nós, mas ninguém vencerá. Amém. Ninguém É. vencerá. Ainda que tudo se oponha àquilo que Deus sonhou para você ou daquilo que eu vivi, né? Meu Deus, quantas oposições. Foram mais oposições do que afirmações. Sim. Né? Então, eu acho que se você guardar isso, essa menina diria isso. Confia no Senhor e vai. Vai. Em nome de Jesus. E o peraí. Qual canção, louvor, vocês mais se reconhecem? Você ouve aquele louvor e você fala assim, nossa, esse louvor me toca. Olha, nós temos 5 CDs gravados, nós temos muitas canções e eu falo que a gente vive uma por uma para depois gravar, é todo um processo espiritual, né? Mas eu acho que a canção que me marca, e eu acho que a Daiane também, Quer cantar um pedacinho? vamos Olha, cantar. Pode, será eu um acho que- prazer. eu acho que vai ser Claro. uma conexão assim que não tem como errar, né? É uma canção da cantora que foi uma referência para nós no Só chega um início. pouquinho mais, acho Tá. que. No início do ministério, ela foi uma referência e até hoje é. Não só como cantora, que ela é uma baita de uma cantora, Deus deu um belo de um dom para ela, mas como mulher, como mãe, como serva de Deus. É a cantora Cassiane. A gente ama ela muito, assim. E foi o primeiro hino que a gente cantou. Foi a nossa referência. Eu tinha 8 anos, a Ingrid 9, a gente nem sabia louvar. E eu lembro que a gente ganhou uma fita cassete com um playback, com vários playbacks. Só que a gente escolheu esse louvor pelo back vocal, que a gente não tinha cantado, a gente só ganhou playback e acabou, o playback. Não sabia como cantar. Recém-convertida, não sabia nem como louvar. E eu lembro que a gente estava um dia em casa, ouvia aquele hino, e a gente gostou do ritmo, do back vocal, cantando aquele refrão. E a gente ficava voltando com a caneta. Era a fita, né? Você Lado que A era e lado na B. época, ano 1990. A gente ficava na caneta voltando, e a gente, verdade. Senhor, por favor, a gente queria tanto cantar esse hino. E aí, estava passando em frente à nossa casa uma jovem da igreja. E a gente parou ela, corremos atrás dela. Filha, pelo amor de escreveu. Deus, você não escreve a letra para nós? Aí ela atrasada. Aí eu lembro que ela falou assim para nós: não, eu escrevo rapidinho. Colocou para tocar, escreveu a música. Aí ela deu. A gente tinha o playback e tinha a letra. E aí? Pra onde entra? Onde sai? Onde? Mas a gente conseguiu, minha filha. A Conseguimos. gente ensaiou e depois chegou num ponto que a gente sabia cantar o CD inteiro, né, Nádia? Não era nem CD, era fita mesmo. Uma fita cassete. Mas é a canção que ela Da diz nossa assim, vou vida. cantar um refrão, né? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar.
Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Ai, que lindo, Ai, gente, ó. lindo. Merece uma salva de palmas. Glória a Deus. Gente, que lindo. Que voz Amém. linda de vocês duas. Glória a Glória a Deus. Deus. Nossa, e a junção é perfeita. Ai, Essa Deus. junção, essa Glória a conexão é Deus. perfeita. Glória a Ai, Deus. glória Ai, que lindo, gente. Então vocês aprenderam a cantar ela. É, Aprendemos, cantamos, depois disso a gente começou a louvar as duas, não era primeira e segunda voz assim não, eram as duas fazendo primeira, primeira, mas o Senhor tem feito coisas lindas. nos ensinado, Nos né? ensinado. A gente não sabe tudo, mas o Senhor tem nos ensinado todo dia um pouco Tudo mais. pro propósito, dele, né? pro propósito. E aí depois disso vieram os CDs, a gente gravou Uhum. um tape primeiro. É. Tem uma fita aí, gente, a história é longa mesmo. Louve ao Depois, Criador. Louve ao Criador. É o Depois a título. gente gravou o primeiro, o segundo, são 5 trabalhos totalizando. Hoje nós estamos com uma gravadora, Toda Music, que é uma gravadora que é um presente de Deus para nós também. Então nós temos o projeto também Raízes, né, Dai? Com músicas sertanejas. Sertanejo, Inclusive gospel, tem o tão nosso canal no lindo, YouTube, nossa. Ingrid e Daiane, se você Quer levar um gostar, pedacinho do quiser. sertanejo? Vamos. Quer? Ó, Quem ótimo. vê cara não vê coração, não tem filtro pra essa solidão. Cê fala que está tudo em alta, mas a legenda é falsa. Quem vê cara não vê coração, não tem filtro pra essa solidão. Status de felicidade, mas na realidade é tudo maquiagem. Que lindo, gente. Que diferente. Você viu só? Essa tem. canção tá disponível lá no YouTube. E como que é sertanejo? Sertanejo. Sertanejo gospel. gospel. É. Isso é muito importante, sabia? Sim. Porque hoje em dia, as pessoas, a gente precisa, nós, seres humanos que ainda não estamos 100% no caminho do Senhor, Sim. a gente precisa que sair das coisas mundanas, digamos assim. Isso. Então, essa vertente, né? Assim, Exato, é muito interessante. Porque às vezes a pessoa gosta ali do estilo da música, tudo. Isso. E, não querendo tem ou o que não, ouvir, né? são as palavras que acabam Isso. atraindo as coisas É assim, ruins, as né? pessoas gostam do ritmo, Uhum. né, Maria Antônia? Só que o que que acontece? Se você for parar para ouvir as letras das músicas sertanejas, infelizmente é sempre induzindo ou a traição, ou a um troco, né? Ou isso tudo tá atraindo para dentro da tua casa. Você tá cantando na tua casa, você tá comendo churrasco com a sua família, seus filhos estão ouvindo assim, vai, trai ela, dá uma nova chance para ela. E eu saí com fulano, mas eu gostava do ciclano. Então assim, são Uma coisas que bagunça, né? é uma bagunça. Então, se você for prestar bem atenção, a música por si já tem um grande poder. Primeiro pelo lado espiritual, mas sem falar do lado espiritual, vamos falar aqui do lado físico. A Natural. música move, a música, então, ela tem um poder de te Induz, trazer né, a a pessoa. lembranças, né? É. Você canta alguma música, você lembra da situação que você viveu, traz memórias afetivas. Então, a música tem um poder muito forte. Aí, quando você ouve essa música dentro do seu lar, numa situação que você não concorda com aquilo que tá cantando, né? Então, a gente decidiu fazer, na verdade, Esse projeto nasceu justamente para isso, para né, isso. Daia? Os Para reunir nossos a família. produtores estavam no churrasco, né? Eles contam. Isso. E aí eles estavam lá e falando assim, poxa, a gente queria ouvir uma música sertaneja, gostando de sertanejo, não tem nada aí de Deus, de boa qualidade aí pra gente ouvir. Não, bora fazer raízes. Né? O Alessandro, né, com o Giovanni, nasceu o estavam nesse projeto. churrasco e nasceu esse projeto. Então, a gente entrou porque dupla, meninas e tal, então assim, foi muito legal, foi bem um trabalho tá bem sendo interessante. maravilhoso, muito Você que interessante. você quer conhecer, entra lá no YouTube, Raízes, e você vai ouvir cada canção. Cada canção maravilhosa. Gente, isso é um boa. máximo, eu amei. Porque Glória a Deus. é importante as pessoas, como eu disse, desprenderem dessas coisas que não trazem benefício para elas e principalmente para a conexão delas com Deus, que faz cada vez mais que fiquem longe do Senhor, né? É. Então, vocês trazendo isso, querendo ou não, preenche um lugar ali que não fica vazio, né, Isso. daquilo, porque aí você é acostumado, né? Pouco a pouco Deus vai te preenchendo. Então, você troca, né? Você troca essas músicas que não trazem palavras
boas, palavras legais, né? E com palavras que trazem o amor do Senhor por nós, Isso. né? A Exatamente. fé mesmo, tudo ali numa É. música que é do estilo, mas as letras são diferentes. Querendo ou não, Isso. isso atrai coisas ruins. Com Exatamente. certeza, com Como você certeza. disse, tá no churrasco com a família e tal, coloca uns louvores desses, assim, que falam com essas palavras ruins, né? Você tá atraindo pra sua família, pra quem está ali ao redor, Exatamente. né? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que Tem tomar que cuidado. ter, e tem que ter esses ritmos diferenciados, Tem. mas com palavras abençoadoras. Eu sou E tem super a muita, favor, tem né? muita música boa, Hoje em dia né? tem rap, gospel, tem Tem tudo, funk, gospel, né? Pra quem gosta de funk. pra quem gosta. Então, assim, tem vários ritmos que também podem edificar sua vida ao invés de trazer uma palavra contrária, como você estava Sim. dizendo, né? É muito importante É. isso. E é muito interessante esse projeto, né? Porque ele não é um projeto, é um propósito de Exatamente. mudar a vida das pessoas, né? Exato. Com certeza. E, bom, as pessoas. Já chegou alguém falando pra vocês desistirem ou, sei lá, atacando a Deus, porque muitas pessoas fazem isso, né? Vê que a gente crê no Senhor e acaba jogando uma indireta ali ou outra e acaba ficando ruim, a gente fica até meio sem direção. Já ocorreu isso com vocês? Meu Muito, Deus, a maioria. Desde criança. Começou Na já escola. na escola. Né? Quando a gente aceitou a Jesus, viemos. Naquela época, olha, já falo isso, gente, meu Deus. Mas naquela época, é aquela época, né? A gente veio para uma igreja que ela era bem mais rígida, né? Uhum. Com relação aos usos e costumes e tal. Então, a gente já começou a sofrer com isso, porque a gente tinha que ir de saia para a escola e shorts por baixo. Então, tinha toda aquela zoação, sabe? Ah, Sim. você não corta o cabelo. A princípio era assim, então a gente tem que respeitar o pastor e a gente respeitava, né, Daiane? Sempre foi assim. Inclusive, você que tem dúvidas sobre isso, eu acredito muito assim, Maria Antônia, a gente aprendeu assim, né? Mas o que vocês acham? Pode, não pode? Não é? Eu acredito que você tem que estar sobre a liderança da igreja que você está. Estar em obediência, né? Uma obediência, exatamente. Deus honra a sua obediência. Sim. Mas é obediência ao homem? Se você decidiu no seu coração estar em uma igreja que tem uma forma assim, uma postura assim de se vestir, honre o seu pastor, obedeça. Ou se você discorda, então vá para outra igreja, né? Claro que existem princípios que não podem ser vendidos, né? Nós estamos falando aqui de usos e costumes, né? De calça ou de saia, não é de decência. Decência é uma coisa, os costumes é outra coisa. Então, decência você tem que ter decência, independente se você usa uma calça ou uma saia, tem saia que é pior do que calça, né? Enfim, mas falando sobre isso, eu acho que é importante você, primeiramente, honrar a Deus, segundo, honre a igreja que você está, obedeça. Se você discorda, vá para uma igreja que honra os princípios de Deus, mas que talvez possa usar a calça, por exemplo, que você quer usar, exatamente. né? Desde que você seja decente. E como a gente usava assim, então a gente sofreu muito isso. Mas eu falo que, né, são fases, né? Depois a gente teve também a questão ali quando nós começamos a cantar, que a gente gravou o tape, não tinha ninguém na nossa família que cantava, ninguém sabia cantar. Foi uma revelação de Deus mesmo, e a gente começou adorando ao Senhor, né? E sabendo que a gente queria adorar. Só isso, né, Dai? A gente queria adorar. E sem se preocupar se estava cantando bonito ou não. E aí a gente enfrentou também um grande desafio que o próprio produtor, né? Ele falou pra Daiane, você não sabe fazer segunda voz, deixa sua irmã cantar sozinha, tal. Isso gerou até um bloqueio, eu falo que o inimigo é sujo, aproveita de situações, de brechas, né? E lançou algo no coração da Daiane, que depois, em oração, a minha mãe, uma mulher que foi muito sábia nisso, e orou com a Daiane, e foi a partindo disso que Deus ensinou a Daiane a segunda voz, porque a segunda voz da Daiane não foi treinada, não foi fazendo aula de música, não. Foi em oração, ensaiando em casa para adorar, e a minha mãe lavando louça na cozinha, ela falava, Daiane, faz assim, canta assim. Porque quando a minha irmã se entristeceu, ela guardou para ela, e minha mãe foi e conversou com ela, ela contou, mãe, é que fulano falou que eu não sei cantar. Que a minha irmã tinha que cantar sozinha, porque eu não sei fazer segunda voz. A minha mãe, na autoridade de Deus, disse para ela, se é segunda voz que o povo quer, é segunda voz que o povo vai ter.
Nós vamos orar e Deus vai dar. E Deus deu. Então, foram, sim... Oposições várias, né? oposições, Essa é um dos fatos, né? mas que foram Depende da maneira que aparentemente você se desfavoráveis, comporta, mas foram favoráveis. Chegou um tempo, para você ter ideia, Maria Antônia, que tudo que a Dani enfrentou na escola, de zoação, de hoje falam bullying, né? Mas de zoação, de esculacho, sei lá, de apelido, enfim. Chegou uma época, a gente estudou no SESI, a infância inteira, que era habitual, toda semana, na quarta-feira, cantar o hino nacional. Chegou uma época que era o seguinte, tinha o mural da escola, onde colocava os propaganda, anúncio, né? que ia ter na cidade. A gente tinha liberdade de colocar cartaz, meu e da Daiane, falando onde a gente ia cantar na Que cidade. lindo! E mais, no dia que se cantava o hino nacional, a gente era chamada no palco para adorar o Senhor com um louvor. Então, Tudo é a maneira com que você se posiciona, tá? Exatamente. Diante dessa... da oposição, Porque oposição né, Dai? sempre vai existir. E até vou dizer, se você que tá aqui nos assistindo tá enfrentando alguma oposição quanto a uma postura em Deus, sabendo que você tá agradando ao Senhor e alguém está se opondo a E isso, achando que tá saiba, sendo injusto, né, Dai? saiba que isso é uma confirmação Normal. de que você tá indo pro lugar certo, Faz né? parte. A oposição é uma confirmação de que você tá indo certo. A gente vai no caminho certo, os outros, o inimigo age contra, Com né? certeza. Pra querer parar, né? Exato. Não desista. Então, Exato. Não desista. É, Desista. Porque muitas pessoas, eu falo assim, que a gente vê as pessoas de verdade quando as pessoas estão nos piores e nos melhores momentos com a Sim. gente. É. Nos momentos de muita felicidade e no momento de muita tristeza. De muita tristeza, a gente vai achar a gente que vai estar do nosso lado. Mas de felicidade é o mais desafiador. poucos. Poucos estão prontos para aplaudir você. Exato. Para chorar com você tem bastante. É. Para aplaudir você, sentar numa mesa boa, é É difícil. difícil. É difícil. Tem que te amar bastante. Tem, com certeza. E olha que lindo. Que vocês... Óbvio que dói, gente, porque vocês eram Sim. pequenas ainda, querendo ou não, né? Então, é algo que dói, mas Deus não deixou isso abalar vocês e Não. fazerem vocês desistir dos sonhos de vocês. Exatamente. Querendo ou não, o inimigo, ele estava usando Sim. outras pessoas para que os sonhos de vocês fossem interrompidos, né? Sim. Mas não, vocês tiveram força, tiveram fé, Glória a no Deus. principal, né? E olha aí aonde chegaram, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu quero. A gente vai entrar num quadro do nosso programa, nosso podcast, que é o bate-volta. Certo. Então, eu vou falar uma palavra, vocês, cada uma pode falar o que ela significa pra você. Ou com uma outra palavra, ou contextualizando. Fiquem à vontade, tá? Tá. Vamos lá. Vida. Presente. Ó meu cérebro. Ó meu cérebro funcionando. O cérebro tá dando pra é igual aqueles computadores antigos, lembra? Será que a Maria Antônia conhece? Ela tem só 15 anos, né, ô Sandra? Mas é aquele que ficava assim... Pra mim, vida é um presente. Oportunidade. Isso. Ela funcionou o Vai, computador. funcionou. Agora eu entendi, agora vai. Tá reiniciando. Filhos. Meu Deus. Ai, filhos, é a oportunidade de ser melhor. É uma missão. É uma missão linda. É uma missão transformadora. Sabe o que eu falo? Que a minha casa é um lugar de descanso e treinamento. A casa, o lar, é um lugar de você descansar. O descansar não é assistir Netflix. O descansar não é dormir até tarde. O descansar é ter um lugar para descansar. Aconchego, Ter né? um aconchego. Saber que ali é o seu refúgio. Ali é o lugar que você vai ter uma palavra de vida. Ali é o lugar que você vai ter uma palavra de ânimo. Ali é o lugar que você vai aprender a ser quem você precisa ser lá fora. E por isso que é um lugar de descanso e treinamento. Em casa, minhas filhas têm que ter segurança e saber que lá elas vão ser treinadas para qualquer coisa lá fora. Então é uma missão. É uma missão. Missão impossível. Sabe assim? É isso. É uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, É. para que você mostre para os seus filhos É. isso, para que eles sigam um caminho, um bom caminho. E é uma missão porque, querendo ou não, é dificultoso às vezes, mas É desafiador, né? você com fé ali, você consegue passar por tudo e
usar de tudo um aproveito, né? É verdade. Sociedade. Sociedade não é um problema. Eu Ó, queria tô falar que era, pensando, deixa ela falar eu queria primeiro que eu falar vou que era um pensar. problema, Dai. Sociedade, gente, a sociedade. Ai, gente, eu não posso falar problema, mas eu vou falar oportunidade. A sociedade é uma oportunidade. Porque a sociedade é onde a gente encontra os conflitos. Sim. Então a sociedade ela é uma oportunidade para É. nós. É uma oportunidade principalmente para gente que viveu tantos milagres e tanta transformação em Deus. Ela é uma oportunidade de eu transmitir tudo que Deus tem feito em mim, Uhum. que É vale a isso. pena ser compartilhado, sabe? Sim. Porque a minha vocação e a minha missão é justamente para isso. Uhum. Eu falo que Deus, ele não é egoísta, né? E Deus não vai fazer. Deus não tem filho mimado. Essa é a frase. Deus tem filho. Ai, minha filhinha, você não pode passar por isso, então vem aqui que eu vou cuidar de você, porque ninguém toca nela. Não. É assim, ó. O que Deus faz em mim é para alcançar a sociedade. Uhum. É para todos. Então, Deus faz em mim para gerar oportunidade de alcançar outros. É isso. Então, a sociedade é uma grande oportunidade de de falar de Deus, de mostrar quem é Deus, de contar Deus, de testificar Deus e de chamar para esse Deus. A sociedade, para mim, é influência. Acho que é isso. As pessoas têm sido influenciadas muito por um todo, né? Então, existe um modelo de quem você deve ser. Existe um modelo de aparência, existe um modelo de pensamento. A todo tempo, a sociedade está ditando isso, Uhum. ditando um modelo. E eu acho que quando a Ingrid fala oportunidade, é exatamente isso. A sociedade é essa referência, mas que você precisa entender que ela não pode te influenciar. É, Você precisa estar tão seguro, tão firme para que você influencie. Então é esta porta, é a influência. A sociedade é influência que você não pode deixar que gere em você, tá? Você precisa estar muito em Deus para que você gere essa referência é verdade. na sociedade. É isso para mim. Eu falo assim que todos, hoje em dia, são influenciáveis. Sim, Né? Eles são influenciados por alguém que assiste, por alguém que posta alguma coisa. Então, assim, hoje em dia, todo mundo se baseia na vida do outro. A sua É. vida na vida do outro. é. Isso é um erro. Nossa. Então, o que eu carrego pra mim? Que se a sociedade, se as pessoas estão indo pro lado, eu vou pro outro. Que eu falo assim, eu sou ousada, eu sou uma filha ousada do Senhor. Que eu pego e falo, eu desafio. Por Sim. quê? Porque assim eu vou ser diferente e eu vou saber porque ultimamente essa influência não tá sendo boa. Não. Porque quando é uma influência boa, aí sim, aí a gente pode ir junto, pode embarcar A junto. grande maioria é controversa. É ruim. Sim. A sociedade, sem nada, hoje, a sociedade que a gente vive, eu estou falando mundial, Sim. global. A sociedade global, você está nadando contra a maré. É bem isso que você está falando. A sociedade está indo para a direita, você vai para a esquerda. É. Entendeu? Não Tá indo dá para a pra esquerda, caminhar vai junto, para a né? direita. É. Não dá. Não dá para você remar junto hoje com a sociedade. Então precisa você ter muita referência, fechar os vidros da janela, parar de ouvir os ruídos da sociedade e ser o que você precisa ser no Senhor. Ter Ele como referência e você ser referência para a sociedade. Por isso que é tão difícil, Maria Antônia, a gente se posicionar, sabe, com algo de Deus. É difícil, porque você rompe uma bolha. Você nada contra a maré. A sociedade vem com tudo para um lado. E quando você tenta se posicionar no Senhor, principalmente, pelos princípios do Senhor, você está nadando contra. Mas glória a Deus se você sente isso. Glória a Deus, permaneça mesmo assim. Porque, infelizmente, daqui a pior. O mundo jaz no maligno. O mundo está caminhando para esta sociedade que vai para o lado contrário dos princípios de Deus. Então, parabéns para você que está nadando contra e tenha isso como confirmação. Quando você estiver a favor do que todo mundo está falando, saiba que você está errada. E quem Infelizmente tiver é de isso. vir, vai vir. Vai. Vai, porque Deus nos usa, eu creio assim, Deus nos colocou para atrair pessoas. Pessoas Isso. que querem ser transformadas. É oportunidade mesmo. É. Deus está dando oportunidade para a sociedade. Deus está dando uma grande oportunidade para o mundo. De conhecê-lo, de viver uma vida nova, uma vida transformada, sabe? Uma vida liberta de depressão, de ansiedade, de angústia, de... Quanta gente sofrendo com isso, né? Então, é isso. Oportunidade. Oportunidade.
querendo ou não, a sociedade também é uma influência, né? Ela Influência. influencia, mas ela traz essa oportunidade de você De você influenciar. Ser exatamente diferente. ser diferente, ser alguém melhor do que aqueles que estão influenciando com ele. Exatamente. Família. Família é tudo. Família é a base de tudo. Eu poderia contextualizar, mas é longo. Família é o amparo, é a referência. A família precisa estar unida, precisa estar conectada. Precisa. A família, eu tô dizendo de casa. Por isso que é tão difícil unir a família. Por Porque ela é isso que muito o inimigo tem importante. lutado tanto O inimigo contra a luta família muito também, contra a família. né? Eu acho que quando você está desconectado, e essa desconexão está evidente hoje, principalmente por conta das redes sociais, enfim, as pessoas não estão mais convivendo, elas estão sobrevivendo. Conforme dá, elas, entendeu? Não estão convivendo umas com as outras. Estão aqui, tá aqui. Você tá aqui, mas tá em outro mundo. Na verdade, tá vivendo assim, ó. Se tá bom pra mim, eu tô aqui. Se não tá, tchau. Não estão mais dispostas as famílias em lutar um pelo outro, em entender o problema do outro, em aguentar a chatice do outro, porque todas as pessoas são diferentes. Uma família é feita de pessoas diferentes, pensamentos, de sentimentos, de personalidades diferentes, e as pessoas não estão se suportando mais, né? O inimigo tem lutado muito contra isso. Por quê? Porque uma família unida rompe cadeias, rompe tudo, tudo. Não tem coisa impossível para uma família unida com Cristo no coração? Não tem. É uma bomba atômica. É tudo. Hoje em dia é difícil você constituir uma família e tipo, caminhar com ela para os princípios do Senhor, né? Porque afinal, como você disse, são pessoas diferentes, né? Então, embora os filhos, quando pequenos ainda, a gente consegue levar junto. Mas quando vai crescendo, eles vão se tornando diferentes, né? independentes. Eles vão tendo as suas próprias opiniões, né? Os seus próprios jeitos. Então, assim, não adianta forçar. Não. Então, é difícil hoje em dia. Por isso que muitas famílias estão sendo destruídas por causa disso. Sim. Né? Porque, às vezes, um vai para um lado, outros dois vai para o outro e o outro vai para o outro lado. Entendeu? Então, assim, eles vão se dividindo, desviando ali e querendo ou não, um ou outro sai do caminho do Senhor. E para você andar no caminho certo do Senhor, você tem que ter sintonia com os outros. Né? Você tem que estar ali, todos estar juntos. Senão não vai dar certo. É nisso que eu falo para você que é um milagre, né? Eu, por exemplo, a família que o Senhor me deu é uma família disfuncional, como eu ouvi de uma psicóloga, né? Ela disse, sua família é disfuncional. Disfuncional que funciona, né? Então, por que disfuncional que funciona? Porque no Senhor ela funciona. No Senhor ela não é disfuncional. São várias histórias de vários tipos, de vários jeitos, mas que unidas no Senhor, eles estão no mesmo pensamento. Então, você vai conversar com qualquer uma das crianças que estão em casa, eles vão ter a mesma linguagem que eu. O mesmo posicionamento sobre a vida que eu. Ah, porque eu enfiei goela abaixo neles? Não, porque ninguém consegue pela força. Aliás, desafio você que está me assistindo aqui a mudar um pensamento de adolescente que você conhecer ele com 14 anos de idade. Meu Deus. Eu desafio você a mudar, colocar sua ideia na cabeça dessa criança sozinho. Não consegue. Apesar deles serem influenciados, é muito mais pelo que é externo e ruim do que aquilo que... Inclusive, vindo com marcas, né? Vindo com marcas e cicatrizes dolorosas. Então, assim, por isso a família precisa estar em Deus para dar certo. Não existe. Minha orientação para todos os adolescentes que estão assistindo, você, Maria Antônia, né? Daquilo que nós vivemos, buscar sempre ter um relacionamento, quando você for escolher alguém que vai estar do seu lado, que é um passo definitivo, tá? Para sua vida. É um caminho, assim, de vida ou morte, tá? É a pessoa que você vai escolher para andar com você daqui para frente, que é o teu marido, né? O seu namorado, a pessoa que você vai escolher para se relacionar. Se você não estiver conectada no Senhor para ter discernimento, direção de Deus, você pode tanto escolher algo muito bom para se dar muito bem, quanto para destruir sua vida. Então, tudo vai depender da sua direção no Senhor, você estar mesmo tendo o Senhor como direção para tua vida e você observar, aprender a observar, né? Eu acho que os jovens precisam ter essa visão de observar, né, Ingrid? Observar de onde vem essa pessoa, a família dessa pessoa, olha a família, olha o lar que ela foi gerada, olha a referência que essa pessoa tem de vida,
Olha a referência que ela tem em Deus. A pessoa que você escolher para tua vida tem que princípios, né? viver no princípio. Exatamente. Mesmo princípio. Ter o princípio do Senhor, sabe? Como base, como alicerce. Se ela tiver o princípio do Senhor como base para a vida dela e uma família alinhada aos planos de Deus, amém, é o que você precisa. Não precisa ser uma família de dinheiro, uma família de... De Não. influência. Precisa ter os princípios que você carrega É verdade. e a mesma sintonia ali do Senhor, sabe? Do resto, diferente todos nós somos. A minha irmã, que eu vivo com ela, fui criada na mesma casa que ela é a água, eu sou o vinho. Ou vice-versa. Nós somos Exatamente. completamente... Água e óleo, sabe? Completamente densidades diferentes, textura, cor e sabor. Mas dá certo no Senhor. Ele pega o diferente e faz dar certo. Nele tudo dá certo. E como você disse, a gente até andou falando esses tempos atrás em questão do relacionamento em si. Você tem que achar uma pessoa que esteja na mesma linha do que você. Porque se ela tiver em outra, fica difícil, Aham. né? Porque, Até a comunicação. exato, e por exemplo, a gente não tá querendo dizer que se uma pessoa gosta de churrasco e a outra gosta de sushi, porque é não, errado. Não, o negócio são os princípios, os valores, né? Exatamente. Então, ou seja, se aquela pessoa é do Senhor, se aquela pessoa tem uma família boa, o que pode dar errado, né? E se for a Exatamente. aprovação de Deus, que seja, né? Vai Então, assim, passar. também tenho muito essa cabeça, sim, nesse sentido. Então, que Deus preparar, Amém. né? Então, por Em isso nome de que Jesus. eu acho que hoje os adolescentes estão namorando muito cedo. Então, Né? meu Muito. Deus. Cada vez mais, 10 É. anos, tá já namorando. Ai, né? Tô namorando, 10 anos. Você acha? Então, Sabe nem, absurdo. sabe nem que é amor. Exatamente. Tá apaixonado e tá achando que é tudo, né? É paixão, né? É Então, verdade. E aí, então, é perigoso mesmo. precoce. E não é legal. Eu acho bom, eu acho que quem espera, no final, sempre tem uma recompensa maior. É Com verdade. certeza. Com E obediência ao pai e mãe. Acho que a resposta Saber da ouvir pai e nossa... mãe. A resposta do relacionamento, principalmente se você tem uma mãe que teme o Senhor, pode ter certeza que a resposta da pessoa que vai andar do seu lado tá na boca da sua mãe. Se ela olhar e bater o olho e falar assim, filha, esquece, viu? Mesmo que você ame, mesmo que você seja louca por essa pessoa, Nossa. há uma conexão nos olhos de uma mãe com o filho. Eu ainda vou me aprofundar nisso para ter propriedade nisso aí, de falar o que é, mas existe uma conexão muito forte da mãe que teme ao Senhor e ela gerou essa filha, esse filho, e ela olhar para a pessoa que você vai escolher para tua vida. Se ela não Aprovar. aprovar, Não, esquece. a sua mãe cai tem o poder fora. de te abençoar ou de te amaldiçoar. Mas Se ela olhar e falar assim, ela sentiu e ela fala, filha, vai dar certo. Abraça que Abraça vai. Agora, que se vai. ela falar assim, filha. Já fica com o pé atrás. Nossa, fica, põe o dois, põe os pode pôr dois. os dois. Pode Nem olhar. põe nenhum pra frente. Fica quietinho. Tenha isso como resposta para sua vida, É, viu? É verdade, Ana. Parece que mãe sabe de tudo, né? Ah. Filha, leva o guarda-chuva que vai chover. Ah. Não, mãe, não precisa. E chove. Mas não é qualquer chuva, é a chuva que molha o dia inteiro. É a conexão de É a mãe, conexão. é um negócio Não forte. né? adianta. Tem que ouvir a mãe, Tem que Maria. ouvir. Tem que ouvir a mãe. Então, se não é pra ser, gente. Não. Não é. Deus aí encaminha a pessoa aí, É. a mãe pra ajudar. Vai É. dar certo. Gente, que papo bom, mas já está acabando. Ai, um prazer, viu, A gente? gente podia ficar até Nossa. amanhã aqui. É Tem verdade. muita história eu pra também contar, acho. viu, Maria É, Antônia? gente, a vida delas tem tantas histórias, e Verdade. cada uma mais linda do que a outra, Glória a né? Deus, Cada glória a uma com um Deus. milagre, cada uma com um agir de Deus, que é impressionante. Glória a Mas Deus. antes da gente finalizar tudo, você falou que ia deixar uma palavra, Sim. né? Então, ao invés de uma mensagem, uma palavra, se você puder, toda sua. Amém. Vamos meditar numa palavra, né? Eu quero deixar aqui um versículo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5 e versículo 16, né? Eu quero ler do início, que diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então eu aprendo várias coisas aqui. Primeiro, intercessão.
quando eu deixo de olhar para os meus problemas e eu enxergo o problema do próximo como o meu, o céu se move a meu favor. Primeira coisa, a gente é muito egoísta quando a gente busca Deus, sabe, Maria? Geralmente a gente olha para o nosso problema. A maioria da oração, 90% é pedindo o que a gente quer. Exatamente. 5% é reclamando das dores. E 2% é agradecendo. E 1% lembra de alguém, talvez, se sobrar um tempo. E aí, se você colocar no seu coração esse princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, sentir a dor do outro, eu acho que o céu se move. É coisa linda. É a palavra que eu queria deixar a todos vocês. Deus trabalha com pessoas. O nosso propósito está ligado a pessoas, né? Eu não posso, de forma alguma, negligenciar a sua dor ou ignorar aquilo que Deus tem na sua vida, não respeitar aquilo que Deus tem na sua história, porque eu quero que Deus faça na minha. Esse é o pior erro, e foi isso que aconteceu no céu. Quando Satanás, um anjo que era um anjo importante no céu, ele olhou para si e olhou mais para si do que para aquele que era superior a ele, nasceu ali algo que gera até hoje. O objetivo principal de Satanás é esse, é fazer com que a gente olhe para nós e não enxergue o outro. E Deus não trabalha assim. Deus trabalha assim, ó, primeiro você olha para o outro. Primeiro você olha para ele, depois você olha para o outro, depois ele faz em você. É automático, é uma corrente, né? Então, não consegue sozinho? Se aproxime de quem te leva para perto de Deus. Se aproximou de quem te leva para perto de Deus, se lembre de quem precisa de Deus. E quando você viver esse princípio, coisas vão mudar, situações vão mudar, e nisso há justiça. Nisso há justiça. E quando a Bíblia fala que a oração do justo pode muitos seus efeitos, é o justo que enxerga o outro. É o justo que entregou a causa do outro. Quando eu oro pelo outro, Deus alcança a minha causa. Quando eu me importo com o outro, Deus alcança a minha necessidade. A maior parte do nosso mover, do mover que Deus faz na nossa vida, é eu precisando de um milagre e orando por outro, por um milagre do outro. A maioria das coisas que Deus fez na nossa história é a gente estando dentro de um presídio orando para pessoas que precisavam de uma resposta urgente e a gente se entregando ali quando precisávamos. É a viúva que entregou o bolo primeiro para o profeta para depois viver um milagre para ela. Quando ela entendeu que era o outro primeiro, Deus alcançou o milagre com ela. E nisso, nessa justiça, tudo que você pedir no nome do Senhor vai acontecer. Quando a Bíblia está dizendo aqui, ó, Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões. E este homem sujeito, como eu e você, orou por chuva. O que é chuva? Aos meus olhos, nada. Pode chover a qualquer momento, né? Ele pediu uma coisa que fazia sentido? Não fazia sentido, mas ele orou e Deus respondeu. Porque quem é justo, ser justo é olhar o outro. Ser justo é olhar um todo. Quem pede para um propósito. E é isso. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Há poder na oração. As pessoas não vencem porque não oram, porque não buscam. Eu não estou falando sobre perfeição, não estou falando sobre ser extremamente certo, porque, nem sobre como eu religião, disse, né, Dani? nem sobre religião. Eu estou falando sobre relacionamento. Oração é relacionamento. Relacionamento com Deus gera tudo o que você precisa. Eu disse aqui no início desse podcast e eu vou continuar afirmando para você como algo que você deve guardar para a sua vida. O seu relacionamento com Deus te leva a tudo o que você precisa entender. De onde você veio, onde você deve estar e para onde você vai. Tudo isso está nesse relacionamento, nessa entrega, nessa justiça de estar em Deus, conectado em Deus, direcionado por Deus. E quando você viver isso e os seus olhos estiverem sobre o teu próximo, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai atender a sua oração. Deus vai te posicionar para onde você deve estar posicionado. Deus vai te direcionar para onde você deve estar direcionado. Olhe para o próximo mais do que olha para você mesmo. Mais do que você enxerga a sua dor. E Deus vai honrar tudo que você viver através disso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que palavra linda. Glória a Deus. Então é isso, né, gente? A gente... olhar para o próximo é muito importante e Deus é o que traz essa palavra que a gente tem que olhar para o próximo, que aí Deus vai atender a gente, olhar para Deus, para o próximo e automaticamente, como você disse, Deus olha para a gente e nos ajuda, né? É verdade. Antes
de eu me despedir, vou deixar um presente pra vocês Ai, que duas. Linda, né? Você é maravilhosa. Obrigado. Até Ai, meu presentear, Deus. gente, ela vai. Ai, Eu sou desse curiosa, já Já vou abrir, já vamos eu abrir. já quero abrir porque eu sou Ai, dessas. que lindo, meu Deus. Ai, gente, vocês sabem mimar, viu, Maria? Fiquei muito feliz, viu, meninas? Nossa, Ai, é um foi um prazer ter prazer. vocês aqui. Ai, prazer é Olha, nosso. gente, Ai, até a caixa é linda, olha. você acha? Ai, nossa, é a caneca da... Ai, Igual essa gente, Pode que com ela, lindo. pra vocês levarem pra lá. Eu vou tomar café, lindo. eu vou postar, hein? Também. Vou Isso postar lá mesmo. no Vai fazer nossos, parte da nas nossa nossas mesa, redes. né, Daya? É, a mesa da nossa comunhão. Que delícia, que Obrigada, alegria. viu? Obrigada a É um presente vocês, de meninas. comunhão, É viu? verdade. O cafezinho é um presente de comunhão. Faz Eu lembrar falo que a todos os mesa dias. são tantas coisas. Outra hora a gente vem falar da mesa. Verdade. Inclusive, o convite já está feito. Ai, que Pronto, hein? delícia. Quando tiver novidades, ou nem se tiver novidades, que eu sei que tem muita história aí pra rolar, Meu né? Glória Deus a do Deus. céu, Então, minha filha. A gente já estava Pode até vir combinando de vir postar. louvar na igreja aqui. Verdade. Vim participar e já vem adorar a Deus com vocês na igreja, no culto. É verdade. Ah, vai ser uma bênção, viu? Obrigada, viu? Queremos Ai, agradecer, obrigada, viu, muito Maria Obrigada Antônia? pelo carinho, todos vocês que participam desse podcast. Maria Antônia, obrigada, sua mamãe também. Que Deus continue honrando você nesse projeto e em tantos outros que o Senhor ainda vai realizar na sua vida. Tenho Amém, eu certeza, creio. Eu creio. certeza, né? Nós queremos declarar toda sorte de Em nome bênção, de Jesus. né, sobre você, sobre seus planos que estão alinhados aos planos de Deus e que devem sempre estar alinhados aos planos de Deus. Que Deus continue abençoando você, Em que nome Deus de continue Jesus. abençoando sua mãe, que eu sei a importância que ela tem em tudo isso que você vive hoje. Nós não falamos sobre isso, mas quando eu vejo uma criança posicionada, um adolescente, uma jovem como você, cheia de alegria e tão bem orientada, sabe? Tão Sim. bem direcionada. Eu sei que isso foi gerado de uma mulher. Com certeza. Uma mulher minha que filha. dedica o coração, porque nós somos Aham, resposta disso, da nossa exato. mãe. É o que A a gente nossa mãe viveu. foi, assim, Essencial, né, Dai? essencial e foi uma peça fundamental, né? Nossa família. Então, parabéns por tudo que você está vivendo, parabéns pelo seu posicionamento, que Deus continue sendo glorificado na sua vida e através de tudo que você fizer. Que papo mais incrível, Glória a que Deus. histórias lindas, testemunhos Glória a muito muitos Amém. lindos. Vocês contando, estou de frente aqui com duas pessoas que viveram um milagre Sim. e que é assim incrível. A Glória gente a Deus. vê o agir do Senhor tão próximo da gente, é algo que nos move assim, sabe? A gente fica muito feliz, viu? Glória a Deus. Muito Amém. obrigada, sucesso pra vocês. Amém. obrigada. Que Deus continue usando vocês para alcançar outras pessoas, para Glória a conhecer o Deus. amor dele por nós, né? Amém. Muito obrigada mesmo. Nossa, muito feliz. Amém. Nós que Deus agradecemos. abençoe, gente. E a Obrigada. próxima, vai ter próxima, vai ter próxima. Vai ter próxima, viu, gente? Obrigada. Um beijo. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Mais um episódio concluído. Com muito sucesso, trazendo essas duas mulheres maravilhosas, encantadoras, que contaram da sua vida. Que, olha, gente, que vida mais linda, que trajetória mais linda, né? Muitas experiências com o Senhor e que foi muito bonito de ouvi-las aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para conseguir receber todas as notificações do nosso Pode Com Ela, curtir o nosso podcast, comentar, compartilhar com as outras pessoas e seguir nas nossas outras redes sociais. Um beijo, tchau!